Senhor nosso Deus, Pai querido e bondoso, nós te adoramos na tarde desse dia, Senhor, por tua grandeza, pelo teu amor, pelo teu favor, pela tua graça. Te pedimos, ó Deus, que tu nos cubra, tu nos fortaleça, Por favor, que abençoe a vida de cada irmão que aqui está, sua família, o ministério que o Senhor confiou nos teus servos, que cada dia mais possam frutificar na tua presença, Senhor, e ser um canal de bênção nas tuas mãos, de uma forma muito profunda, poderosa, para a glória do teu nome. Perdoa nossos pecados, abençoa-nos com a tua manifestação, Senhor, manifestação da sua santa e poderosa presença. Nós te agradecemos em nome de Jesus por todas as tuas bênçãos e oportunidade de estarmos aqui hoje, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fala, povo de Deus, bem-vindo a mais um podcast Apocalipse 2:10. Seja fiel até a morte da tia coroa da vida. Alô, alô. Pastor Baiano é outro nível, se liga só, depois eu vou apresentar o nosso convidado. Pastor Baiano é outro nível. Alô, maninha. Alô, Bahia linda do meu coração, Rio de Janeiro. Essa nação maravilhosa chamada Brasil. Nações, chegamos até vocês. Nós te damos boas-vindas em nosso meio. Você que irá assistir, que irá usufruir desse conteúdo aqui maravilhoso, dessa conversa, desse papo aqui desconstruído, né? Descontraído. Descontraído, né? Quase eu falo em línguas agora, esse mistério. Oh, meu Deus, o Senhor é bom. Então, sinta-se à vontade em nosso meio, meu amigo, assista, compartilhe, marque a sua família, marque os seus amigos e, por favor, gente. Dedinho de seta. Olha o dedinho de seta. Para de apontar o irmão aí, o pecado do irmão. Não brinque de Bolsonaro, não, mano. Pega o dedinho, faça isso aqui, ó. Aponte, pá, clicou, se inscreveu, assinou o sininho e fechamento. E seja bem-vindo ao nosso canal, você, a sua família e seus amigos. Deus os abençoe. Vai mandar um abraço para os 82 irmãos, não? Só alô, pra manhã? Alô, manhã. E alô, meus irmãos. Posso deixar de falar de meus irmãos? É isso aí, mano. São 11 e 3 que eu não conheço. É uma galera. É uma galera. Meu pai era terrível, rapaz. Meu Deus do céu. Aí, Frank, meu pai brincou. Meu orgulho. Meu pai é meu orgulho, Major. Major brabo. Major tá no colo do pai, tá no seio de Abraão, esperando. Major que não era militar, mas era mais militar que os militares. Ah, meu pai era, rapaz. Meu pai e Bolsonaro acho que se conheceram em algum momento da vida, porque meu pai era não xingava igual o nosso presidente, né? Nosso presidente que não tá xingando mais. Ô, glória, foi convertido em nome de Jesus. Se converteu. E dá boas-vindas a ele, né? Chegou na terrinha, voltou. Seja bem-vindo, nosso presidente. Que Deus abençoe a sua vida e a sua família. Isso aí. Vamos apresentar nosso convidado? Claro. Pastor Luiz, lá da Pedra, PIB da Isso Pedra. Aplausos aí para o nosso amigo, Seja nossa referência. Amigo. Obrigado pela sua participação no nosso podcast, meu amigo. Privilégio, uma honra para mim. É tudo pra gente. Sem falar que tá bonitão ele, hein? Começou você, né, mano? Começou. Ô, Big Boys, pelo amor de Deus, o que tá vendo? Ele não se aguenta, irmão. Não, nosso pastor é bonitão, rapaz. Tentar dar uma melhorada. Se apresenta pra nossa galera ali, pastor. Quem não conhece o senhor ali? Amém. Graça e paz. Deus abençoe. Eu sou o pastor Luiz Eduardo, da Primeira Igreja Batista, na Pedra de Guaratiba, na rua Santo Alberto, número 4. Estamos lá, fazer 13 anos, pela misericórdia de Deus. Mas fui criado lá, fui para lá com 8 anos. Estou agora com... Pode falar? A idade? A gente não tem isso, não. Não, tem não. A gente não, a mulherada aqui não. A mulherada aqui não. Mas, né, o cabelo branco não denuncia nada, né? Não. Bota ali cabelo, então, também. Quem mora na praia, então, assim, na beira da praia, nem parece estar com 72, né? Ai, tá inteirão. Aí, Frank, dá certo isso aí, Frank. Pastor. Meu Deus do céu. Vamos falar com o nosso pastorzão aqui já, mas antes disso, vamos falar dos nossos patrocinadores aí, meu amigo. Vamos falar aí do nosso patrocinador. Vamos com tudo, Marcão. Fala, galera, mais uma vez, agradecendo a Semear Telecom, nosso apoiador aí desde o início desse projeto. Você do bairro Deceptiba, que está precisando de uma internet de qualidade, cara, não pensa duas vezes, Semear Telecom, o número tá na descrição. A gente tem uma super promoção, você vai ligar para lá, avisar que assistiu a gente aqui no podcast Apocalipse 2:10 e você não vai pagar a instalação, tá? E você, lojista do bairro Deceptiba, R$ 75,00 por 500 mega. É isso mesmo, R$ 75,00 por 500 mega. Você não vai encontrar isso em lugar nenhum, tá? É uma parceria que a CMA está fazendo com os lojistas do bairro Deceptiba. Ligou para lá, vai se cadastrar.
Pô, a única coisa que você vai fazer é colocar um panfleto na sua loja, botar um banner, divulgar a marca e você vai estar já participando R$ 75 por 500 mega, tá? E uma observação, a CMA, se você contrata 500 mega, ela vai te entregar na Falou em íntegra. língua lá, ó. Entregar. Obrigado, irmão. O Muitos mistério- aí é só o te mistério entrega que Hoje tá o 70%. mistério do trava-língua. Muitos aí só te entrega 70% daquilo que você contrata. Na CMA, não. Contratou e entregou, beleza? E você também que está nos ouvindo agora, tem um presente para você na descrição, beleza? Tem um e-book 100% gratuito, com 4.000 nomes, com a tradução do hebraico. Ou seja, você vai saber o significado do nome. Então, às vezes, você quer botar o nome aí de Rinaldo. Não tem lá, não. Rinaldo não, Tem não, Rinaldo mano? não, não bota não. Em Tem hebraico? é 4 nomes bíblicos aí com significado. Rinaldo não tem. Rinaldo não tá, tá? Rinaldo era Infelizmente, mistura de... o papai lá, o papai do pastor não tinha. Major. O Major não tinha essa oportunidade, mas você tem, beleza? E caso você tenha alguma dificuldade, entre em contato aí com a gente no direct, pode chamar a gente aí no YouTube, que eu vou te mandar esse link 100% gratuito, não vai pagar nada, presente. Vai, Show, Marcos. show de glória. É, vamos ver se a gente coloca em PDF, cara. Acho que é mais fácil, né? Ou não? Não, tá em PDF, é só pra tá. pessoa baixar mesmo. Esse é um link pra pessoa baixar. É que eu sou analfabeto digital, foi mal. Não, tá o link do Google Drive. É do Drive, não tem vírus, pode ficar tranquilo. É. Você só vai clicar lá e fazer o download e já vai estar E baixando. não tem que botar nada, Nada, nome, nada, CPF, nada, tem que nada. botar nada. Chega lá, clica e baixa Isso, e vai- não bota Se tiver, Rinaldo. se tiver com o nome sujo, pode baixar o CPF, que não tem problema não. Então, vamos soltar a língua. Um ninho de magafo-gafo, havia Deus. 7 magafo-gafo. Hoje tá bravo. Hoje... Paralelepípedo. Hoje a gente tá... aprendeu. A gente não fez a nossa... Logístico. É, a nossa entonação vocal. É, né? mas não sai. A gente não fez, não fez. Mas não sai ali, hein? Por- Travou. O download e o... Download e upload. Estão brigando, hein? Estão brigando. Bate firme. Bate Bate firme. firme. Os caras são problema Nome de realizado. Jesus, Estão nome até de pregando já, cara. Vamos voltar aqui para o nosso pastor, nossa referência. Família. Esse a gente tá melhor qualidade. Só O que tem de vitória. tamanho, tem de gente boa. Tem de coração. Esse aí é o famoso coração fora do peito. Gente boa, gente boa. É evangélico de berço, pastor? Sim, sim. É? Na graça e misericórdia de Deus. Meu Deus. Meus pais. Bem interessante a história deles, porque eles se conheceram no Seminário Batista do Sul, lá na Tijuca. E aí se casaram. Meu avô não era muito favorável, porque o negão era capoeirista. Aí, ó. Capoeirista, não era baiano não, mas a ginga tava firme lá, né? Se vendesse a Carajé, era baiano. É, Capoeirista vendendo é. a Carajé. Olha aí, olha aí. Mas aí eles se conheceram no seminário e eu nasci lá, nesse contexto todo. Foi uma benção, nossa trajetória aí. É, Legal. Deus nos preservou de algumas coisas, nos livrou de outras, né? é mesmo. Vocês moravam onde? Na pedra mesmo não, né? Não, Vocês são de morávamos onde? em Paciência. Paciência. Meu pai, ele morava no Caxambi, no Meira ali, e ali era muito gostoso É, a ida para lá, porque aqui era como se fosse roça, né? aqui era É, bem roça. Paciência, de morava em Paciência, e todo fim de semana estávamos na casa da minha avó no Caxambi. E a minha mãe já era de Paciência no 7 de abril. Aí se conheceram na Tijuca, no seminário. Legal. Fomos morar no Caxambi, quando criança. Então, a minha família, ela é unida, mas briga, o pau quebra direto. É mesmo? Então, Dá ruim, dá ruim. meu irmão, a negada com sangue quente, bravo. até Nem os- parece ser tranquilão, pô. Não, Uma família não é assim, não? Não, a minha família, por parte de mãe, É. já é mais tranquilo. Ah, Mas, na verdade, assim, o Senhor vai transformando a gente. É. né? Todo mundo É tem uma pitadinha uma ali pitadinha, né? de uma pimenta na história, mas Jesus vai transformando a gente. Aí, meus pais compraram uma casa em Paciência e foram reformando, e nós fomos morar lá. E foi bem interessante, porque era uma casa muito engraçada, não tinha teto, não tinha nada. A Pessoal, canção veio disso aí, aquela música veio dessa casa isso aí. aí. Era Não mesmo. tinha nada, o pessoal depredou tudo, arrancou janela, taco, vaso, Nossa. tudo. Então eles tiveram que restaurar a casa.
E foi uma história muito legal ali de superação. Minha mãe botou piso no chão. É mesmo? Você Ela é guerreira. Que legal. Ela é Legal. guerreira. Qual o nome? Nome da, Fátima Helena. E o pai, nome do pai. Luiz Eduardo Carvalho do Nascimento. São quantos irmãos lá, galera? Somos dois. Dois, Sou eu e o Wellington. Ah, ué. O Vamos falar Wellington- dele daqui a vamos pouco. Gente falar da do melhor Wellington qualidade. aí, meu neguinho. É, Eu amo aquele nego. boa, gente da melhor qualidade também, Gente cara. fina, Moleque gente maneiro, fina, maneiro gente demais. Lá no Caxambi, não era igual agora, né? Agora tá. Não, Agora tá. Poxa, Marquinhos, eu cansei de andar na madrugada, né? Assim, poderia até ser um pouco mais pra frente, mas eu cansei de andar na madrugada com meus primos. Meu tio tomava um goró pra lá, largava o carro, conseguia trazer o carro, chamava a gente, aí todo mundo, eram uns 5 andando na rua, ninguém mexia com a gente, não tinha esse problema. Estão falando de quando aí? Qual Nós ano? estamos falando aí Não muito longe, de né? 93, 90. Entre 90 Como e sou de mudou, né? 80, mudou muito, drasticamente. Sou de 80. De 80. Meu irmão é de 81, né? Sou de 80. Meu irmão, 82. É, tu é Aí. de... Sete, Meia três. quando? 73, 73. 73, não esqueça que é a semana que vem, dia 14, pessoal. Teu aniversário? 50 anos, meu irmão. Ah, Oi. 50 não, é 73, é 50 anos. Legal, Um galo, hein? legal. Um galo. Legal. Coisa linda, coisa linda. Já passei mais da metade de vida já, meu. É, agora é ladeira abaixo, né? Agora é só descer, mano. Ajeita o freio, irmão. Ajeita o freio. Virar devagar, agora o papo agora é reto. E a infância lá foi boa nessa época lá? Poxa, Você morava no foi, Caxambi? Foi bacana? foi legal, assim. Frequentava qual igreja lá? Na verdade, eu morava em Paciência, mas os fins de semana eu estava sempre no Caxambi. Morávamos na Vila Alzira, no pé do morro. Aí passava o dia soltando pipa, né, jogando bola, infância, né? É infância raiz. Então jogando bola, batendo, apanhando. Poxa, eu tenho muita pipa também, tem mano. muita Legal, pipa. cara. Voltava azul do sol, olho vermelho, Carrinho de rolimã. carrinho de rolimã, dedo cortado. Era legal. Tinha zap, tinha celular, né? A mãe não sabia nem onde tava. Nosso filho não sabia viu nada. isso, né? Nosso Não filho vi, não viu Ela isso. dava o grito quando ela chamava. Igual meu Luiz pai, Eduardo. assoviado. Meu pai, assoviado. Meu pai assoviado. Assim mesmo. Meu pai Eu assoviado. tentava e não conseguia. Mas olha, eu ouvia na estação de paciência. Meu pai também, mano. Olha, eu ouvia na estação de paciência. Quando ele assoviava, ó, corre. Era sério, ó. Era sério. Maneiro. Era legal, legal. Um monte de- Época Um gostosa. monte de major. Exatamente. Aí nós morávamos lá e congregávamos na Batista de Paciência. Fica ali na Cesário de Melo. Mas meus tios no Meia eram na igreja Batista do Caxambi. Era uma igreja grande, uma igreja, né, bacana. E meu tio avô era mestre de capoeira, meu pai também. Então no fim de semana nós estávamos na associação de capoeira Engenho da Rainha. Ficava ali em Pilares, naquela região ali. Centrão ali, né? Era legal, era legal. Capoeira. Pô, meu falava Deus do céu. assim, Capoeirinha. Capoeira. Capoeirista. Poxa, Já foi capoeirista? Fui não, minha irmã foi, minha irmã era boa. Eu tenho até foto dela aqui na Esse roda. cara, pastor, já te cortando. Esse cara me traz uma foto esses dias aqui, vestido de filho de Gandhi. Foi. Lá na Bahia, aquela Tradição uniforme bonita. lá, né? Carnaval. Festa da carne, ele fechadão com filho de Gandhi. Meu irmão, aquilo não é nem festa da carne, aquilo ali é um açougue, rapaz. Festa do açougue. Festa do açougue. Mas foi bom, foi Meu bom. Deus do céu. Nova criatura, nova vida, mas foi bom. Não me Meu arrependo, Deus não. do céu. E Caxambi, paciência. isso. Aí meu pai, ele era co-pastor, né, na Igreja Batista de Paciência. Aí a Igreja da Pedra ficou sem pastor e convidaram ele para pastorear. Então ele veio para cá, para Pedra. Então nós viemos, eu tinha 8 anos, meu irmão tinha 6 e 7 anos. Meu pai pastoreou 11 anos lá, depois faleceu em 99. E a nossa história gira aí entre Paciência, Pedra de Guaratiba, né, e Terrinha boa, Caxambi. terrinha Sempre aqui, boa. mas por aqui, né? Isso, Veio pra isso. cá com 8, pô. Pra cá com 8. Veio criança ainda, pô. Criança aí. Na época era o 870, É. né? Sepetiba. 88, 71. É.
O 71 ainda tem ainda, voltou. 860. Aqui passa muito 71, passa aqui no... Aqui em Sepetiba passa muito 71, cara. Doido. Muito, Aqui né? tá Pô, cheio. tá cheio. É um atrás do outro. Aí na pedra tinha 860, É. né? Santa Cruz ali, rodava, fazia a rotatória na pedra. Aí era uma correria. Domingo de manhã, não tinha carro, bolsa de feira, com comida, com roupa, com tudo. Passava o dia na pedra, pedra era ruim de água. É mesmo. Meu Deus, muito ruim de água. E agora, melhorou? Deu uma Melhorou, deu uma melhorou um pouquinho. Mas ainda, verãozão, falta água. Aí o pessoal fecha lá alguma coisa aí. A maioria das ruas tem bomba, né? Então É. acaba ajudando aí. Aqui no podcast que falta água aqui, porque tem um vizinho que desliga a água, cara. É, né? Tem que desligar a água, é. Eita, É. mistério. Ele trava a água, vizinho. Vizinho Vou aí. até beber uma É, água bebe a vou água beber aí uma que o água. vizinho trava a água. Rinaldo, tal de Rinaldo. Vou morar por ele, gente. Nome hebraico do Rinaldo, nome O hebraico. nome hebraico é Vacillation. Vacilation. Cara demais. Cara. Nome hebraico por Rinaldo, Vacillation. Vacilation. Meu Deus do céu. Como que era o pastor Luiz adolescente? Na Pedra de Guaratiba. Estudou onde aí? Estudava em paciência. Ah, Estudava... morava aqui, estudava lá? Não, sempre morei em paciência. Ah, morava lá direto. Vocês vieram pra igreja. Isso, íamos Não pra vieram igreja. morar aqui Não, na não. Pedra. Morar na pedra mesmo, eu moro há pouco tempo. Moro há 13 anos. O tempo que eu tenho de ministério, Ah, tá. Ah, eu legal. tenho de moradia na pedra. Mas durante a semana, fim de semana, eu estava sempre na pedra. E a nossa adolescência, assim, como fui criado na igreja, no No evangelho, Evangelho. você não tinha, nessa parte aí eu não ia para baile funk na pedra. Eu não conhecia o Painho. Não, né? Não conhecia. Não o deu uma Painho. desviada, não. Ali não, dei em outro lugar. Deu em outro lugar. Ah, mas é outro lugar, mano. É. Aí, na adolescência, na pedra não, mas essa fase de Caxambi era muito interessante, porque tudo era muito diferente, era muito encantador pra gente. Pra O mim, canto pelo menos da pra sereia. mim, encanto da sereia, encanto da sereia mesmo. Porque aí tinha as festas de rua. Nunca fui de beber, nunca fui de fumar, nunca fiz isso. Mas eu gostava de música, gosto até hoje. E o charme era a música da época, né? Então, Vários charmes. Bons tempos, né? Bons charme, tempos. Meu cunhado adorava. Ali embaixo do viaduto de Madureira, tinha direto. isso, tinha ali. Não cheguei a ir, mas nas festas de rua, de Maria da Graça, tinha uma outra rua lá, que eu não lembro agora, tinha uma feira, mas depois tinha uma festa, aí eu ia. E aí tudo isso era encantador. E meus primos, alguns estavam desviados, bebia, ficava azarando. E nisso eu fui, né, observando esse mundo e tendo o prazer de estar ali. Mas meu pai, macaco velho, É, já se ligou rápido. Teu irmão ia contigo? e estava junto, tipo, É a diferença de 2 aninhos, né? Um ano e pouco, 2 anos? Um ano e 7 meses. Ah, menos de 2 Um anos ano e dá. 7 meses, a gente estava junto, direto. A gente brigava, caía no pau, mas estava junto. Legal, cara. Na hora da furada, vamos ali. Vamos ali. Legal. Maneiro. Aí era isso, a gente ficava nessas festas de rua e Deus me chamando a atenção. Me Deus chamando a guardando, né, meu pastor? pô, Deus guardando. Teve uma vez engraçado, meu primo, eu gosto de carro, né? Eu tenho a Caravan que era um xodó porque era do meu avô, por parte Esse de carro? pai. Esse É carro mesmo? aí. Que legal. Eu tenho uma Fiat Tipo, cara do meu pai, É 94. mesmo? Poxa, Tô mas reformando isso é ela muito todinha, bom, é isso bonitinha. aí. Maneiro, né? Poxa, um Lembranças, saudosismo né? gostoso, Tá lembrança, doido, lembrança. maneiro, Isso é bom demais. Pô. E hoje o Caleb gosta de andar nesse carro comigo. Pô, Então que eu legal. fico feliz. É. Então, meu primo falou assim, poxa, vamos ali assistir um Pega em Maria da Graça. Vamos lá, nunca tinha visto. Passa aqueles carros rebaixados, né? Ou seja, Gol quadrado, Chevette. Era uma briga de rua, uma briga de comunidade. A Cardim com não sei o que do guarda. Brigaram lá e a polícia chegou e eu, bobão, no meio daquilo, nunca corri tanto.
Foi um Nossa. susto desesperador. Nunca tinha visto aquilo. Paciência não tinha esse negócio, né? Mó roça, o correndo no roça. máximo de um cavalo, de um boi. Corria do cachorro, pulava no sítio do cara, o cara botava o cachorro pra correr atrás da gente. Pega eles. Poxa, foi complicado. Então, assim, nessas indas e vindas, meu pai tinha um amigo de seminário, João Zanco, que ele está em Goiás. Aí. E ele me chamou para estarmos num culto na Congregacional Renovada. Aí nós fomos. Deu uma ventania antes do culto, faltou luz. Meu Foi um Deus. negócio terrível. Chegamos no culto, tinha uma irmã falando, uma irmã pregando, um rapaz no piano e ela falando em línguas, né? O Batistão, quando ouve esse negócio de língua, ele fica meio cético, né? E nós subimos a galeria. Enquanto eu estava subindo a galeria, ela estava falando dessa forma. Eu tenho visto, assim diz o Senhor, eu tenho visto por onde você tem andado e não tem me agradado. Nossa. Aí ela falou em línguas. Aí eu na minha mente falei, não, isso não é Deus não. Na hora o Senhor falou, se tu duvida que sou eu que falo contigo, aí as pernas tremiam com esse pedia perdão a Deus, Senhor, me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa. Aí eu criei que tinha algo a mais do que o falar em línguas de Atos 2 ali, né, que a teologia vai chamar de glossolalia, né, de falar, você pregar em português, o outro entender em inglês. Línguas regionais, né? E no Idiomas. ministério eu vi isso acontecer. Mas eu fiquei muito impactado. Aí eu fui diminuindo. Na adolescência, a frequência de ir nessas festas de rua. Mas aí meu primo me chamou para ir no boliche do Norte Shopping. Aí eu fui no boliche. Só foi muito engraçado. Aí fui no boliche e dançando Tchotchomere. Dançando Aí, ó. Tchotchomere. Fazer o passeio do Aleijadinho. Passeio do Aleijadinho. Você para de rir que você também ia. Corta pra mim. Para de rir que você também ia no passeio do Aleijadinho. Aí você também ia, pastor. Tá? E eu não ia no passeio do Aleijadinho. Pastor ia, o pastor lá ia também. O missionário também ia. Para de rir que você ia pro passeio do Aleijadinho. Para de rir da gente. Fala aí, velho. Aí dançava lá o charme, né? O Aleijadinho. E tinha acabado o refrigerante. E aí eu olhei para um lado, olhei para o outro, como se ninguém tivesse me vendo. Pedi aquele negoção de chopp, bebi assim. Nunca bebi de uma vez, isso, só que eu tava com sede. Que é isso, rapaz? Eu tava com sede. Eu não sei nem que gosto Não tinha tinha água, aquilo. não? Não tinha água, não? Não Gente. tinha água, não tinha refrigerante, só tinha cerveja e O diabo chopp. preparou tudo, né, cara? Preparou, Secou tudo. só que foi a última vez. Primeiro Foi forte, foi forte. É mesmo? Porque assim, a escama caiu. Eu olhei para o lado, olhei para o outro, como se ninguém estivesse me vendo. Mas eu estava com sede, bebi aquilo de uma vez só. E sentei, conversei com meu primo, que hoje é presbítero, está na Assembleia de Deus, lá na Inglaterra. Está fazendo Glória a obra a do Deus. Senhor lá na Inglaterra. Aí sentei do lado dele, e aí ele, como é que você tá? Pô, meu primo, tá maneiro hoje, que não sei o quê. Poxa, eu quero ir embora, cara. Não, vamos ficar aqui, eu quero ir embora. Não, vamos ficar mais um pouquinho, não, tá bom. Aí veio um amigo da gente, comum lá, um gordinho, mas ele tava todo suado, e a namorada dele do lado, ele foi no banheiro, quando ele voltou virado. Ele levantou a axila da namorada dele, deu uma lambida. Misericórdia. Diabo purinho. Meu irmão, quando ele deu uma lambida, caiu as escamas, eu falei, meu irmão, quero sair daqui. Vambora. Não, vambora, cara. Se você não for, eu vou embora. Aí acabou ali, eu vou embora, nunca mais eu entrei nesse mistério aí. Primeira e única. Foi. E última. Foi, Mas o que primeiro mais e mexeu último. com o senhor foi o chopp, a taça de chopp, ou foi a Não, lambida no foi a sovaco? lambida no sovaco. Aquilo Rapaz, ali aí, foi tenebroso. Diabo puro, né? Foi Diabo diabo purinho, puro, mano. como se ele tivesse, né, incorporado ali. Claro que ele deve ter usado alguma coisa, né? Mas
caiu as escamas. Falei, meu Deus, que lugar é esse? Sai daqui. Tinha quantos anos nessa época? Você lembra? Uns 16 anos. 16? Entre 14 e 16 anos. Por Quem aí. era a tua referência no evangelho nessa época? Era meu pai. Teu pai? Então, aí que tá. Quando eu falei que meu pai era macaco velho, porque ele não foi criado no evangelho. A minha bisavó, por parte de pai, levava os meus tios-avós para o evangelho. Mas eles se afastaram. Mas ela era mulher de oração. E Deus fez uma promessa para minha bisavó, que iria salvar minha família. E até hoje, meus tios-avós, que sempre caíram no pau, coisa feia mesmo. Eles aceitam Jesus semanas ou um mês, não dura um mês. Jesus recolhe para cumprir a promessa. E o meu pai era aquele que agregava, né? Era pastor, se formou em direito, então era uma referência na família e ele era referência para mim. E quando eu pedia para ir ao Meia, ele olhava para mim assim e falava, não, vai. Ele deixou. Teve algumas vezes que ele não deixava, mas como ele começou a deixar, então hoje eu penso assim, ele estava deixando eu experimentar, ter uma noção de como é, porque ele sabia que eu não pertencia àquele mundo. Então, ele deixou, eu quebrei a cara, né? Não fiz grandes coisas, né? Mas tive essa experiência de viver, de ver o inimigo se manifestar de muitas outras coisas, briga na rua, em assalto. Sabe quando a gente olha uma menina passar e você vê um espírito maligno nela? Eu começava a ver essas coisas, mas ainda encantado por aquele mundo que eu não conhecia fora do evangelho. E meu pai só orando, me aconselhando, ele era muito sagaz. Fui estudar na ETERJ, por exemplo, pegava o trem, desci com ele e ele falou assim, encosta aqui, esse garoto vai roubar. Aí eu fiquei encostado, o garoto esperou o trem fechar, a porta, o trem saiu e ele puxou o boné do cara e correu pro outro lado. Então meu pai, ele ficava comigo e me mostrava as situações. Então ele foi essa referência para mim como pastor. Legal. Que bacana, bacana. Poxa, foi uma benção. Jesus amado. E aí, pastor? Ele era uma... Assim, né? Família, né? É, o outro família, podcast é a cara. mesma coisa. A gente tem referência. visto muito que uma das coisas que a gente tem visto mais falta é essa figura paterna dentro dos relacionamentos familiares, né? Principalmente de filhos e pais. E louva a Deus pela tua vida, que você teve esse acompanhamento, né, não, Marcos? É que é difícil, né, cara? Difícil, Dependendo do... Difícil. Se a gente for trazer pro nosso hoje, pra hoje, o senhor deixaria seu filho fazer o que seu pai... Você deixaria? Eu não deixaria. Não deixo não. Eu também não. Tem que ter muita... É o que você falou, sagacidade, Isso. entendimento. Entendimento. Entendeu? De repente Deus falou com ele, deixa ali. É. Nas orações, deixa, pode deixar. E tem a Porque eu que questão- vou cuidar, mas pode liberar. E Isso. tem a né? questão também, né, cara, que hoje os pais não conhecem os filhos. É. A rede social roubou uma coisa coisa que essa particularidade entre pais e filhos roubou. Sem Porque dúvida. hoje em dia a juventude hoje, eu tiro porque minha filha tem 14 anos. E ele tem um filho de 11 anos, ele sabe do que eu estou falando. A internet e essa rede de comunicação, cara, nos roubou nossos filhos. Nossos filhos passam mais tempo no celular, na rede social, Uhum. do que na mesa sentado com os pais. Isso é uma coisa do tempo presente. É. Né? Por mais que a gente esteja despertando, né, pastor? A gente esteja buscando estar perto dos nossos filhos, mas, infelizmente, eles têm escola, eles têm amizade, eles têm, então... Sim. pô, Como que era o pastor Luiz na escola? Olha, zoeira. Por E quê? não parece, não. pastor. Não, mas... A gente olha pro pastor, vê uma porção do Espírito Santo dele tão grande, quer dizer, cara, esse cara Mas, não lá a fez gente- isso, não. mas na escola a gente a maioria é possuído. Você tá rindo, mas tu também é. Você tava. Quer ver? Você saber se o cara era possuído ou não? Você tava onde? No meio pra trás. Ô, irmão, Pergunta no meio pra pra mim. trás só senta quem? Só o juizinho, pô. Você perguntou isso pra mim ontem? Ontem não. Um dia ele sempre perguntou isso aí, onde é que eu sentava. Sentava lá atrás, mas lá atrás mesmo. Adivinha fazendo o quê? Buraco, poker. Não, uma garrafinha de pioca no bolso com Que bolso. isso, mano? É. Foi ontem, ele Vai, falou isso ontem, Garrafinha de pioca. com 13 anos, não foi? 13 anos? 13 anos, 14 anos. Já bebia? Já bebia.
Meu Deus, vou fazer um podcast contigo. Tem alguns problemas pra botar pra fora. Ah, minha vida foi. Vai edificar muita vida. Vai edificar a Deus vida é da bom, galera Deus aí. é bom, cara. Imagina essa molecada vendo isso aí. Deus é bom, eu fiz, pô, rapaz. Como é que era lá na escola? Tu estudava onde? Qual colégio? Eu estudei na quarta série, até a quarta série no Colégio Municipal Espanha, em Paciência. Minha mãe estudou lá Que legal. quando criança, se formou, deu aula lá nessa escola e se aposentou ali na escola. Que maneiro. Então até a quarta série nós estudamos ali, depois fui estudar no Ciraldo também em Paciência, depois na ETERJ, aí em Campo Grande, Bangu e terminei ali em Paciência. Mas por que eu tava falando zoeira? Porque a baixa estima. Eu tinha uma baixa estima muito grande. Né? Depois você vai estudando, vai comparando o seu temperamento. Então, meu temperamento fica ali entre a melancolia. E aprendi que a melhor defesa era o ataque. Então, quando começavam a me zoar, Igual o Marquinhos. É igual eu. Eu era zoado demais. e eu era muito zoado. Só que aí eu aprendi que o ataque era a melhor defesa. Eu já Exatamente, chegava, eu já tudo chegava. calmão. Ô, meu irmão. É isso Cara, aí. orelha de abano. É, E ninguém matava ninguém, né? Não, é isso que eu vou entrar já, pô. Não é não? nada disso. Quantas vezes a molecada me fez chorar. Aí meu pai falava assim... Quanto o "Engole apelido aí, pastor? Que eles colocavam no senhor aí. pra Ih, ele- Ah, eu que- fofoqueiro, é muito Ó, O meu era berço de mula, canela, Eu era mordido canela de de cachorro, girafa. mordida de peito de mula, girafa queimada. Aí. Aí eu começava a zoar, chamava de gambá velho, inventava um monte de nome. O negócio é fazer o primeiro rir. Tu fez isso o primeiro aí, rir, já era, mano. aí tiram os olhos de você, passa a botar os olhos no outro, e você se cresce, se torna tem um monte de amigos, É, fechamento. fechamento, e assim foi. Então começava a zoar. Mas para esconder a baixa estima. Então, mas assim, como eu estudava no mesmo bairro, então eu conhecia todo mundo. Então, naquela época, os mais velhos falavam assim, ó, vou falar com teu pai. Então a gente respeitava, tinha um respeito pelos mais velhos. A gente não brincava com os mais velhos, brincava entre a gente, mas era aquela zoeira mesmo. No último grau, né? No último grau. Só não era de xingar, não xingava muito. E uma coisa que eu não aceitava era xingar minha mãe. Não aceitava. Eu via a figura da minha mãe como aquela mulher pura e santa. Mãe, né? Mãe, mano, a mãe, Mãe, pô. né? Xingou a mãe, aí xingou pega a o mãe, crente, bota pega o o crente. crente, fica ali. Vem escariote, vem Toma o meu zelote. corpo, porque Pô, é Vem- templo. Vem o zelote, puxa a espada, Aquela capoeira corta a da orelha antiga. e pernada, pedrada. Assim, e o Hector, meu irmão, junto comigo. Ih, valeu. era parceiro, era parceiro. Meu Deus É do céu. parceiro. Vão escarnecer a gente. A gente tá Meu aqui. Deus. Não, meu mas Deus. isso é Olha aí, bom, rapaz. Nós, graças a Deus, nós tivemos infância, cara. Tivemos infância. Aí, tivemos pô. infância. E o bom é que, diferente do nosso pastor Luiz, que veio de um berço evangélico, nós não viemos, cara. Tá. Mas isso foi bom pra mim, porque hoje em dia, como eu lido com Com jovem, né? com jovens, com gente de de todas as faixas etárias, né? Toda a faixa etária, a gente tem história pra contar. É. Eu fui o maior 7-1, cara. Então eu converso com 7-1, eu sei quando o cara tá mentindo, mano. Entendi. Já tá no. Tá já na veia, já sabe. cara. A La Big Boy vai falar, ó. Tu era 7-1, pastor? Mano, Conta rapidinho pra gente aí. Conta, rápido. cara, eu era um cara tão 7-1, cara, que o meu pai já sabia quando eu tava mentindo. Mano. E o pior da mentira, pastor Luiz, é que pra você encobrir uma mentira, tem que ter outra mentira. Então é um buraco sem fundo, Sem cara. fundo, sem fundo. Você vai mentindo, encobrindo mentira, e quando você vê, você tá perdido. E, cara, como é que eu volto? Mentindo Ou eu de conto novo. a verdade, aí tem que continuar mentindo. É isso aí. Satanás, ele pega você na mentira dessa forma, cara. Te envolve na mentira e você vai mentindo pra encobrir uma mentira, você conta a outra, quando você vê, cara, não tem mais como voltar. É um laço. Ele prepara um É um laço, a mentira é um laço. É. E E a sua mãe era professora. era Por que eu tô professora. perguntando isso? O senhor tem acompanhado aí o que tá acontecendo? Aconteceu num colégio anteontem, agora acho que aconteceu nos Estados Unidos, né? Isso. Essas crianças de 13, 14, 16 entrando nas escolas pra fazer maldade lá, né? Matar professor.
Na visão do pastor Luiz hoje, o que o senhor acha que está acontecendo na mente desses adolescentes? Olha, é um pouco complexo. São uma série de fatores familiar, socioeducacional, cultural, que está levando as crianças a pôr essa revolta para fora e batendo no outro. Primeiro, eu tinha uma professora que puxava a minha orelha. Hoje, se um professor puxar a orelha, Tomava beliscão, mano. minha professora puxava a orelha. A minha turma, a turma de quarta série, fez minha mãe desmaiar na sala de aula. Mas, depois que ela se recuperou, fez uma homenagem linda para minha mãe. Havia certo respeito. Toda segunda-feira hasteava bandeira. Isso aí. Hasteava bandeira. Cantava-se o hino Cantava nacional. o hino nacional. Enfim, nós tínhamos toda essa cultura de patriotismo, Sim, né? sim. Patriotismo. Meu pai, por exemplo, ele dava aula de capoeira, mas ele nunca trabalhou sábado e domingo. Eu não via meu pai trabalhar sábado e domingo. Então, assim, essa mudança de trabalho também, a forma de trabalho, ajuda a figura paterna a sair de casa, ficar mais tempo fora de casa. O menino fica cada vez mais solto. Ou se ele é agressivo com o filho, ele vai expor essa agressividade uma hora ou outra. Mas na atual conjuntura, os filmes, os desenhos, eles têm uma grande parcela de culpa. A família desestruturada tem outra parcela de culpa. A criança não socializa mais, ela não fica na rua, ela não brinca, ela não bate, não apanha. Então estão deixando a criança sem proteção no sentido de não saber se defender, né, de socializar. Aí ela é massacrada, ela fica vendo filmes, ela fica vendo vídeo que estimula essa agressividade. Quando aquilo explode, ela vai fazer isso na escola. Porque existem uma série de filmes e de desenhos que estimulam. Por exemplo, Incentiva, GTA né? GTA. GTA. Cara, Pode matar todo mundo ali. vai matar todo mundo. Todo mundo, literalmente. Todo mundo, né? É um negócio da vida real. Que tu É mata. da vida real. Eu acho que isso é muito problemático. Outra coisa que inclusive aconteceu nos Estados Unidos, que vai gerar isso daí, é que tiraram Deus das escolas e das universidades. Que assim, começou pela escola. A igreja tinha uma escola e tinha uma universidade. Daqui a pouco a universidade cresceu, a igreja diminuiu, e se tira Deus dessa relação, vai sobrar a carne maligna, a carne ruim, e não tem jeito. Quanto mais o menino é introvertido, quanto mais e ele não sabe se defender, ele tem ausência da mãe, tem ausência do pai, ou ele é violentado fisicamente ou com palavras, ele vai explodir. Então é só uma voz falando assim, vai e faz. E ele faz. Eu vi um garoto falar sem remorso. O garoto estava falando, não lembro muito, mas foi esse episódio da professora que morreu a facada. Não vi remorso no garoto. É estranho uma criança, para mim uma criança, né? Não tem 13 anos. 13 anos, não ter essa expressão na face, assim, poxa, eu tô arrependido de ter feito isso. Não. Então tem alguma coisa de errado. Então tem alguns problemas, seja eles psíquicos, ou espirituais, ou sociais, que tem levado isso. Só complementando o que o senhor está falando, eu vi esse mesmo vídeo e o menino relata que ele gostaria de ter sido morto no Isso. final. Que ele queria ter uma arma para se matar, mas infelizmente imobilizaram ele antes e ele não conseguiu se matar. É muito triste, realmente, como o senhor falou. Com certeza. A frieza, assim, A frieza. Foi muito frio mesmo, né? Mas isso é um modelo americano. É. Eles fazem isso lá. Então eles atiram, daqui a pouco dão um tiro em si mesmo. Então eles estão vendo isso, estão sendo impregnados, mas não tem uma defesa. Qual é a defesa? Não tem pai e a mãe para falar assim, não veja isso. Não tem um filtro. Não faça isso, ó. Estuda. Lê a Bíblia, sabe? Vai ler um almanaque. Às vezes a pessoa não professa essa fé, mas
Faz algo de bom, produz algo de bom, faz um curso. Não tem, ele fica no computador o tempo todo, no celular o tempo todo, vendo você não sabe o que, daqui a pouco ele vai reproduzir, porque tá faltando alguma coisa dentro de casa, tá faltando alguém, tá faltando ação de Deus, que é amor, né? Então, isso vai acontecer, infelizmente. A gente está vendo até mesmo o meio político incentivando isso, né? E engraçado que na nossa época, você acabou de falar aí, tinha uma baixa estima porque te zoavam a beça, É. zoavam o outro. Fui muito zoado, a galera zoava mesmo naquela época, mas eu não lembro mesmo, não sei se você lembra, de relatos de alguém dessa geração nossa entrar numa escola para matar os outros, Não. né? É muito estranho, né? Pelo contrário. Pelo Muito contrário. pelo contrário. Eu vi minha mãe fazer compras no Guanabara. Aí, na época, ela dava aula, não sei se é Aldebaran, na Antares. Na Avenida Antares. Ali tem dois colégios ali, né? Bem na beira, Aldebaran. Isso aí. Ela dava aula ali. E meu tio, que era militar, morava ali também. Ele era da aeronáutica, mas porque por conta da capoeira, né? A capoeira dava uma malandragem pra ele conversava com todo mundo e de repente essa questão de ser militar passava batido porque ele dava aula, ajudava, levava comida pras crianças e tal. Eu vi minha mãe separada no Guanabara de Paciência e o rapaz fala assim: professora Fátima? Ela olhou assim: a senhora lembra de mim? Eu sou fulano de tal, a senhora me deu aula no Aldebaran. Hoje eu sou engenheiro, minha família é assim, assada, a senhora me ajudou muito, me incentivou quando ninguém acreditava em mim. Poxa, isso é uma alegria muito grande. legado, É legado, eu cansei de ver isso acontecer. A última foi um ex-aluno dela, foi lá na escola, fardado, sargento do exército, falou: olha, eu vim aqui falar para vocês que vale a pena estudar. Os professores, professor da antiga, né? Então hoje os professores mais militantes não estão preocupados com os alunos. Verdade. Então, ela, além de dar aula, ensinava a pegar no garfo, ensinava a pegar no talher ali, a comer, a respeitar o colega. Ela falava assim para mim: o castigo para os alunos era 5 folhas frente e verso. Devo respeitar meu colega de sala. Devo respeitar meu professor. Não entrava se não tivesse frente e verso. Ela era caxia. Mas esse resultado eu vi acontecer. De ex-alunos chegarem e falar: poxa, tia Fátima, a senhora me incentivou e tal. Muito tem legal, preço, né? não tem preço, não tem preço. Imagina, Ela deixou o esse orgulho. legado. Muito legal, né, cara? E é uma profissão tão mal remunerada, né? Não remunerada. Eles têm um local de trabalho horrível, geralmente, né? No É. local não é legal, o valor que eles ganham não é bacana. Sem dúvida. São os verdadeiros heróis do São Brasil. heróis, são heróis. Como formam gente e os governantes não estão nem aí para esses professores, nossos heróis aí. É desse Meu jeito. Deus, coisa linda demais, pastor. E adolescente já pensava, não vamos pular a etapa não, só um pensamento, Sim. em ser pastor de uma De igreja? forma alguma. É mesmo? De forma alguma. Nessa época aí? Não. Na adolescência, não Nem imaginar, nem nem passava pra cabeça. imaginava. O que eu queria era ser biólogo marinho. Que legal. É algo que me encantava. E a música. Tem gente que fala assim: como é que você consegue estudar e ouvir música? Eu conseguia. Me acalmava. Que legal. Né? Eu consegui estudar ouvindo música. E meu tio Binho, gente boa pra caramba, faleceu. Meu tio Binho, ele gostava muito de blues e de jazz. Aí, E aí, poxa, eu via Outro nível. muito, outro nível. outro nível. Aí meus pais, porque também gostavam de música, então aquelas músicas dos anos 70, da Motown, Michael Jackson, Marvin Gaye. Então eu ouvia essas músicas, só top. referência boa. Poxa, Stevie Wonder, Meu Deus. era muito bom. E aí eu me encantei com a música. Então eu queria ser músico. Aí meu pai falava assim: ó, música do Brasil não dá dinheiro. Pô, pai, mas eu quero ser músico. Música do Visionário, Brasil não dá visionário. dinheiro. Não dá dinheiro. Estuda. E eu não era muito favorável ao estudo.
Mas Quem nunca, né? quem nunca, quem nunca? Aí a música. E eu era autodidata, né? Meu avô, por parte de mãe, era um cantor evangélico, né? Davi Montenegro, vozeirão. Ah. Ele era da aeronáutica, também muito Caxias. Mas o negão tinha uma voz incomparável. Então a música tava no sangue, sangue. tava no sangue. Pensou nem ser militar músico? Pensei, É, porque tem, né? Tem pensei, prova só pra pensei, músico. pensei. Aí fiz prova, É. não passei e fui orando pedindo, Senhor, primeiro eu queria servir, já caí no excesso. Não aí serviu. Não servi, fiquei meio Cabisbaixo. meio cabisbaixo. Aí meu pai conversou com um amigo, desculpe aí, nós fomos aqui em Santa Cruz, ali perto do bombeiro, né? Isso, ali é. Aí conversamos com o capitão, ele falou, poxa, tu tá adiantado na escola. Estuda, passa pra sargento, vem por cima, já que você sobrou e tal. Então comecei a estudar, só que assim, você não sabe o que Deus tem preparado pra você. Verdade. Deus não deixou eu ser militar. As portas se fecharam, porque pra mim, assim, eu costumo dizer que eu sou uma mula e eu preciso ser conduzido por Deus. Tem dificuldade, nós temos dificuldade às vezes de entender qual o plano de Deus. E eu queria viver uma vida, só que Deus tinha outra para mim. Até eu ser convencido por Deus e me render à vontade de Deus, eu fui apanhando um pouquinho para entender. Não, assim, então é isso aqui. Então eu não pensava em ser pastor, principalmente pela responsabilidade diante de Deus. Né? Ser pastor, a pessoa pode até querer ser pastor. Né? E Paulo vai falar que excelente coisa você quer. Ele vai dar o pré-requisito para quem quer ser pastor ali. Mas a responsabilidade era muito grande. E segundo, eu via o quanto meu pai sofria como pastor. E você acompanhou muito. Acompanhei. Meu pai foi presidente da associação daqui da região e era complicado. Ah, Era complicado. meu Deus do céu. Então não queria. Chorava muito? Ô, Sofrimento? sofrimento, assim. Ele conversava com a minha mãe, Aham. mas criança em casa ouve, né? E começa a pescar as coisas, que não era fácil, não. Mas o que eu queria mesmo era ser biólogo. Biólogo marinho. Poxa, o mar me Biólogo encanta. marinho, que legal. O mar me encanta, Diferente, o mar me encanta, Ah, O mar me traz calmaria. Poxa, é tão gostoso olhar pro mar e ver a grandeza do mar, como é que Uma Deus... imensidão, né? Olha o mar que Meu Deus amor. te colocou. Meu amado, a Bíblia diz que a terra era sem forma e vazia, havia trevas na face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, e Deus disse, haja luz, e houve luz, e a terra sai das águas. Os cientistas hoje procuram água nos planetas. Tem que ter água. Se não tiver água, não tem vida. Não é? Que legal. Então, quando você vê a biodiversidade, a diversidade de cores, de peixes, isso me encanta. É Isso me lindo, encanta. natureza é muito- Natureza. Isso eu queria ser o quê? Cara, eu A verdade mesmo, Hein? na adolescência. eu gostaria de ser professor. É? Pô, legal. Não, eu foi, tinha esse foi, sonho. pô. Tô falando sério agora. Não, Eu tenho tinha dom esse de sonho, eu tinha esse ensinar. sonho. Assim, mas eu queria fazer só uma colocação no pensamento do pastor Luiz sobre o que está acontecendo, né, cara? Eu acho que houve uma desconstrução Sim. e nós fizemos parte dessa desconstrução. Nós falamos sobre música, Marcos, e assim, a coisa muito interessante é que as músicas do nosso tempo, hoje os jovens não escutam. Por quê? Porque foi sendo introduzido pornografias, né? Foi colocado algumas questões de violência nas músicas e a gente não prestou atenção nisso. E um jovem que passa o dia todinho com um fone no ouvido, ouvindo MCs, podridão, como é que fica a mente de um jovem desse? Poluído. Né? Então, a gente hoje em dia, nós estamos com um índice muito alto de jovens, de crianças envolvidas com pornografia, de meninas com 11 anos carregando criança no colo. Sim. Né? Então, houve uma desconstrução que como é que isso pode ser mudado? Cara, a partir de hoje, nós despertarmos e doutrinarmos os nossos filhos com uma visão diferente. Aham. Eu sei que é difícil, mas daqui a 50 anos talvez a gente consiga mudar um pouquinho essa história que está acontecendo aí, Marcos.
Nós estamos se formando, tem um agora está se formando no cardiologista, um médico. Glória a Deus. Imagine que daqui a 5 anos, 10 anos, quando esse garoto se formar, grande referência, ele pode mudar uma geração. Sem dúvida. Sem A sua filhinha lindona lá, que eu vi lá sabe? cantando, pode mudar uma geração. Então, Isso, os nossos filhos, cara, se a gente pegar nossos filhos e treinar eles, ensinar os caminhos do Senhor. É. E outra coisa que me chamou a atenção foi, o senhor falou sobre Jesus, Deus ter sido tirado das escolas dos Estados Unidos. Eu vou muito além. No Brasil, tiraram a religião. Independente de qual for a religião, toda religião tem regras. Sem dúvida. Se a gente for pegar pela Umbanda, se a gente for pegar Sim, por qualquer sim. religião, qualquer coisa, Tem regras. né, tem regras. Quando se tira a religião, Tirou a tá regra. dizendo, meu irmão, tirou as regras. É. Vocês podem fazer de tudo. Exatamente. Tá liberado, é isso aí. Não se faz um movimento político ou social sem a arte, Isso. sem a música. Todo movimento tem música. Então, como eu queria ser músico, eu não conhecia João Alexandre. Né? João Alexandre, dos músicos evangélicos, e para mim ele tá lá em cima. Porque ele é muito bom violonista, canta muito bem, as músicas dele são profundas, são poéticas, mas ele vem naquela linha de João Bosco, sabe, de Djavan, ele é dessa mesma faixa etária, assim. Então, e esse grupo no Brasil de músicos seculares, né, eles fizeram história porque eles aprenderam na repressão a fazer letra. Havia Profunda, letras. tinha letra profunda, mas tinha letra porque ele também tinha que sair da censura do militarismo. Então eles tinham que botar a cabeça para pensar. Quando acaba, se eu não me engano, em 85 ali, né? 84, 85, né? Foi, a Constituição foi em 88, foi isso mesmo. Isso. Acho que 85, se eu não me engano, o pessoal parou de pensar. A música na década de 80 e década de 90, a MPB Já caiu, né? foi caindo. A qualidade da letra, falava-se muito de droga, né? Tanto Cazuza, Lulu Santos, né? E as outras bandas. Isso foi desconstruindo a família. Aí vem a Malhação, né? Vai desconstruindo, aí o pobre que Aí vem o Jornal Nacional ajudando. ajudando a mídia. Então, e tudo é um movimento para desconstruir a família. Eu trabalhei O alvo é a família. O alvo é a família. Depois, a questão da religião, porque a religião ela vai manter você no trilho. Para um governante, é muito mais fácil governar com pessoas religiosas. Elas não vão quebrar nada. Elas não vão, querer o mal do outro. Então, criminalidade, né, abusos vão diminuir. Tende a diminuir, né? Mas quando você começa a tirar isso das famílias, da sociedade, é muito ruim. É verdade. Muito ruim. Para quem não quer anarquia, ele falou uma coisa muito interessante, só para concluir, para a gente passar para a próxima pergunta aqui do Marcos. Eu me lembro, a história diz que quando Roma governou, né, durante aqueles séculos passados, principalmente na época cristã, eles tiveram a inteligência de fazer o quê? De liberar as religiões, cara. Por quê? Porque se eles governavam sobre certa região e os povos tinham um Deus ali, eles, cara, tem liberdade de cultuar teu Deus. E quando você estiver cultuando teu Deus, a gente não vai ter problema. Exatamente. Roma usou essa estratégia, cara. Pensamento. Pensamento lógico. É. Quando você servir o seu Deus, a gente não vai ter problema, a gente não vai ter nenhuma rebelião. Ou seja, serve teus deuses, cara. Roma usou essa estratégia e deu certo durante vários séculos, né, pastor? Isso. Isso é histórico. Quando você tira a liberdade de culto de um povo, a revolta Isso, cara, tu falou tudo agora. Imediata. Além de ser imediata, não dá para você saber onde isso vai levar. Você não consegue parar um povo religioso que para de cultuar o seu Deus. Você não consegue imaginar onde é que essa revolta vai parar. Com certeza, aquele povo que está sendo oprimido ali, ele vai ganhar essa guerra. Com certeza. Historicamente, na Índia, o próprio cristianismo, quanto ele mais oprimido ele foi, mais ele cresceu. Então, eu acho que a ignorância tirar Deus da sociedade. Fala aí, Big Boy. Big Boy, já vem Big Boy, com pimenta, né? Igual o Naldinho, da Bahia. Não queria pedir pro pessoal de casa se inscrever no Aí sim, Big Boy.
no mês de abril a gente tá com a meta de chegar a 2.000 inscritos. Cara. Opa, show. Isso aí, pô. Assim, sozinho a gente não consegue. Se cada um tiver aqui inscrito, conseguir uma mais, a gente já bate essa meta agora no mês de abril. Show de bola. Gostaria de pedir também o pessoal da PIB, da Pedra, da apoio, das É, a galera Opa, boa. tamo junto, tamo Galera junto. adorando. Tamo junto. Família, Povo que a família. gente ama. É isso aí. Amém. Amém. inscreve no canal, compartilha aí, ativa o sininho. Tem muita história boa, já estamos com mais de 65 vídeos para você estar assistindo. Tem muito conteúdo, muito material. Vamos edificar vidas. Amém. Cuida do ao céu. É isso aí. Deus abençoe, meus irmãos. E aí, o pastor Luiz não era pastor naquela época, era um adolescente. É adolescente. E quando que saiu esse casório aí? Mais ou Poxa. menos quando? Tava com qual idade? É assim, Deus ele vai conduzindo a gente, né? Meu pai faleceu, né? Falei que ele era bem presente, então quando ele começou a perceber que nós gostávamos de basquete e que tinha jeito, ele começou a incentivar. E aí, meu irmão foi jogar, nós fomos fazer escolinha do Vasco, eu, poxa, flamenguista, né? Tinha que engolir, tá lá no Vasco, mas era por uma causa nobre. E aí, Tava tentando converter Deus. aquele povo todo. Ai, ai, ai. o muro tá baixinho, Ah, Vascaíno. baixinho. Aí, e meu pai levando a gente. Ah, muito interessante. Ele tinha um cliente no ponto zero. Fica ali, em Benfica ali, né? Aham. Ponto zero. E então eu não sei se ele teve noção do que estava fazendo, mas ele me pegou e me levou lá para ver essa situação. Então ele entrou e atendeu o cliente dele, advogado, e eu fui vendo aquele quadro, né? Falei, meu Deus, é isso aqui? Quero isso para minha vida não. Então assim, ele foi, sabe, ensinando determinadas coisas pra gente, Na prática. na prática, para fugir dessas coisas. Legal. É claro que, né, a vida ela pode apresentar uma coisa ou outra, mas essa sabedoria que Deus deu a ele, essa sagacidade, nos ajudou a nos livrar de alguns problemas. E aí, numa dessa, meu pai faleceu, eu tinha 18 anos. Você Ele tinha tinha 18 anos, ele foi buscar o meu irmão, ele jogava no América, aí ele foi buscar meu irmão no basquete, e nós estávamos numa programação em maio, aqui na Capoeira, no mês da família, alugamos um sítio, então as famílias estavam reunidas ali, e no meio do caminho ele bateu de carro e veio a falecer. Ele estava com dinheiro na época, tinha ganho uma causa na justiça e tal, tinha celular porque ele fez um processo para um pastor e amigo nosso da família, e esse pastor deu o celular para ele em troca. Na época o celular era caro, então ele estava com o celular. Aí quando ele bateu, fizeram a limpa no negão, e nós ficamos assim muito mexidos com a morte dele, porque foi abrupta, da noite pro dia. E essa situação, então, me deixou mais revoltado, porque eu ouvia muito rap também. E o rap é uma expressão de revolta, assim como o rock and roll também é uma expressão de revolta. E quando limparam meu pai, eu fiquei com uma raiva, não sei se foi... não sei quem foi, mas eu fiquei com uma raiva muito grande e ao mesmo tempo muito mexido com a morte do meu pai. Então, Deus restaurou meu irmão. No acidente, meu irmão estava ali, o carro bateu do lado do carona, bateu no poste, meu irmão ficou imprensado entre a marcha ali e nas ferragens, mas Deus fez uma promessa à minha mãe, Jeremias, que ia restaurar, ia dar cura, prosperidade e alegria da minha salvação, e outra vez saberão que eu sou o Senhor. E foi um processo doloroso. Mas quando Deus começou a restaurar a nossa família, Deus começou a falar ao coração da igreja, que começou assim, que eu seria chamado ao ministério.
Mas não, isso é pro meu irmão que ele que sabe falar, ele que é extrovertido. Ele não, e Deus começou também a falar o meu coração, porque ia confirmando. Aí nesse processo, os jovens da igreja ficaram orando no altar 1 ano, assim, sem marcar, mas foi 1 ano certinho, e nós tivemos muita experiência. Então, como batista, de repente é meio complicado falar isso, mas Deus deu dom de visão, deu dom de língua, deu dom de profecia. Para os jovens, eram cerca de 9 jovens ali no altar, todos receberam essa unção. Todos receberam essa unção. E Deus foi confirmando o ministério. E quando ele confirmou mesmo o ministério, eu falei para Deus, eu não quero ser pastor noivo, eu preciso casar. E todas as coisas que eu pedi a Deus para que Deus pudesse fazer, por mim, facilitava. Deus fez, facilitava. Indo pro objetivo Indo dele, pro objetivo. a porta é abrindo. A porta é abrindo. Mas teve um sábado de manhã, porque nós fazíamos o culto em casa, né? Meu pai faleceu, mas nós continuávamos a fazer o culto no sábado. Nós estávamos orando de joelhos na copa. De repente, nós estávamos todos no chão, chorando, eu e minha esposa hoje, né, Duda, minha mãe, e chorando, falando com Deus, e Deus nos visitou e confirmou naquela manhã de sábado o ministério. E a minha mãe falava com uma autoridade, não era a minha mãe, a voz dela mudou, a entonação mudou, o ambiente mudou, eu não sei explicar. O pouco que eu sei explicar é isso aqui, né? Mas eu sei que Deus selou o meu ministério. Mudou, tá frio, né? Ai, meu Deus, mas olha, eu vou te falar, Deus fez algo extraordinário ali na minha vida e mudou a minha história, mudou a forma com que eu me via, né? Eu me via com essa baixa estima, né? Me via pequeno, me via incapaz, e Deus foi depositando coisas em mim para que eu pudesse concluir a sua obra, né? Mas, Senhor, eu sou gago. Desse jeito. Não, eu não. Mas Sou o mais pobre da minha mais família, pobre da minha menor, família, mais menor. Davi, pega, tem mais um lá. Chama ele lá, eu quero aquele lá. Na igreja tinha uma caixa de som altíssima. E eu ficava tocando violão atrás dessa caixa de som. Minha esposa fala isso. Atrás da caixa de som. O músico que tá na frente, eu não queria aparecer. E aí Deus foi tirando isso de mim para poder estar ali no ministério. Poxa, legal. Deus me transformou. Vamos voltar um pouquinho só, depois a gente volta aí. Sim. O senhor e o seu irmão, com a morte do seu pai, vocês tiveram questionamento com Deus, não? Com Como é que vocês certeza. passaram como é que foi essa morte para vocês? Para mim, no primeiro momento, veio a palavra de fé. Porque quando eu vi o carro, eu falei, Deus, eu não te pergunto por quê. Foi assim mesmo que eu falei para Deus, mas eu te pergunto para quê. Aí que veio a presença do Espírito Santo, porque eu senti a paz que eu ainda não senti. Ela encheu meu coração e eu tive a certeza de que meu pai estava vivo e meu irmão estava morto. Só que era o contrário. Aqui na terra era o contrário. Meu irmão estava arrebentado e meu pai estava morto. Mas no meu coração, meu pai estava vivo e meu irmão estava morto. Então meu irmão pegou infecção hospitalar, um vizinho nosso estava no Rocha Faria, cuidou dele, ele foi transferido para Nossa Senhora do Carmo. Em 3 meses, meu irmão saiu do hospital, ele quebrou fêmur, bacia, o osso da bacia perfurou a bexiga, ele teve hemorragia interna, pegou infecção hospitalar, ele era para morrer. Milagre. Mas porque Deus fez a promessa para minha mãe ajoelhada ali no chão do Rocha Faria, falou, Deus, eu já vivi muito, troca a minha vida pelo meu filho, eu não estou conseguindo ouvir a tua voz, fala comigo. Ela abriu a Bíblia e Deus deu um texto de Jeremias para ela, e ali Deus mudou a história da nossa família. Mas porque eu declarei isso, no primeiro momento foi mais fácil, mas quando um amigo nosso, né, ele é meu padrinho de casamento, quando ele falou assim, hoje você vai substituir teu pai, parece que eu regredi. A responsabilidade, como você é o mais velho, você vai substituir teu pai. Aí me deu uma revolta, eu fiquei sem chão. Aí eu fiquei meio pipa voada, sabe? Aí a questão da pornografia
foi uma fuga, já tinha acontecido, eu estava superando isso, na adolescência, na molecada. Chegou a ser viciado em pornografia, não? Fiquei. Nesse tempo era mais difícil do que hoje, né, professor? Era mais difícil, mas tinha revista. É. Aí no meio da galera, né, todo mundo via. Então isso maculou a minha alma de um jeito, assim, só o Espírito de Deus para arrancar isso, porque, se eu não me engano, a psicologia diz que isso produz em nós o mesmo efeito da cocaína. Eu já tenho uma pesquisa sobre isso. O Eu mesmo passei por efeito essa da fase. cocaína. Então, era todo tipo de fuga, era um vídeo, masturbação, então... Mas Cada Jesus... mais doses maiores. doses maiores. Então era complicado. E aí quando eu fui estudar em Bangu, que eu falei para um colega que eu era crente, que o pastor estava me chamando para estar com ele como diácono, ele falou assim, diácono nada, diábono. Aí eu... Por que ele falou isso? Porque no meu caderno tinha um monte de gravura da tiazinha. Quando ele olhou aquilo e não era compatível com o que eu estava falando, ele largou aquela pérola, mas me despertou. Falei, meu Deus, o que eu estou fazendo da minha vida? Aí eu larguei aquilo tudo, lutei com Deus para Deus tirar aquilo de mim, e Deus tirou aquilo de mim, graças a Deus. O chamado foi importante para me limpar, porque quanto mais consciente da responsabilidade, mais você se afasta. Né? É como alcoólatra, né? Eu não posso dar mole com filme, com vídeo. Eu não aboli isso da minha vida. Então você tem no Facebook. Então, ó, você que tá aí, fica ligado. Você entra no Facebook, você entra aí no YouTube, sempre vai aparecer, né? Proposta, né? É uma Jezabel da vida aí, mas pula fora. Porque quando entra no subconsciente, a coisa explode. É o gatilho, né? É o gatilho. É o gatilho, a coisa mental. explode. E se você não dominar, por isso que Deus falou lá para Caim, né? Ó, o mal jaz à tua porta, cabe você dominar. Sempre avisa, isso aí. Cabe Eu sempre você aviso. dominar. Domina. Então eu aboli isso da minha vida em nome de Jesus. Glória. Mas aí o ministério surgiu nessas dúvidas aí. Aí eu caí de cama com a morte do meu pai. Fiquei internado, peguei derrame de pleura. E a irmã falou assim pra mim, quando a gente não quer fazer a vontade de Deus, Deus coloca no leito. Eu falei, como que Deus coloca no leito? Não, Deus não coloca no leito, Deus não faz um negócio desse. Mas depois eu fiquei pensando, era uma experiência que Deus queria que eu tivesse. Mais uma, para falar assim, olha, eu quero você. Eu quero você. Igual com Paulo, né? Duro é recalcitrar. Duro é recalcitrar. Tu vai apanhar. Não de frente não, mano. Não, vê se rende. Aceita que dói menos, né? Pegou Paulo para ele enxergar. É isso aí. Aceita que dói menos. Aceita que dói menos. Aí Deus fez a obra na minha vida, o ministério começou. Estamos aí pela misericórdia de Deus. Meu Amém. Eu Deus. posso falar uma coisa pra câmera aqui? Não, pode não. Claro que... Você tem direito de tudo aqui, Baiano. Você que manda. Assim, gente, você que tá nos assistindo aí, deixa eu falar uma coisa pra vocês. É por isso que a gente fala que esse podcast aqui, cara, é pra abençoar a tua vida. Nós falamos de todo tipo de assuntos aqui, cara. Nós temos esse modo de descontrair, né? Descontrair. Como é que chama? Repete aí. Esse jeito Descontraído. de falar, de brincar assim, é porque para não ficar uma conversa, a gente sempre fala isso, cara, para não ficar uma coisa muito pesada, porque a gente tá falando de assunto aqui muito interessante e preocupantes, porque eu como pastor e como pastor, os pastores aqui, o assunto que nós mais tratamos hoje, o problema que mais é a pornografia dentro da igreja. Ele passou pelo processo e eu passei pelo processo. O que eu quero passar para você é o seguinte, você que está nos assistindo jovem, né, pastores, eu conheço pastores que têm esse problema, né, líderes da igreja que têm esse problema. Isso é uma ferramenta poderosíssima de Satanás para aprisionar a mente humana, né? Porque você quer ver o tanto que Satanás, né, o que é importante para Deus, você quer ver a importância de alguma coisa para Deus, olha o tanto que Satanás usa para tentar desconstruir isso que é importante para Deus. Verdade. Né, pastor? Então, eu passei por esse processo. Nós estávamos conversando em off aqui ontem, eu estava falando o seguinte com um jovem aqui, eu estava falando o seguinte, falei, cara,
a pornografia na minha concepção, assim como o álcool, cara, são coisas que não tem cura. Porque tá dentro. O pecado tá dentro. Aí cabe Leva aquele anos papo, para sair. papo de Exatamente. Deus com Caim. É. Entendeu? Cabe a você lutar contra isso. Uhum. Esse teu espinho na carne, por que eu tô falando isso pra você que tá nos assistindo aí? Porque, cara, eu para me livrar disso, eu jurei em cima de um altar, um dia que eu fui pregar, eu tinha cometido esse ato aí. Então, eu prometi em cima de um altar que não tocaria mais nisso há um tempo atrás. E realmente eu consegui, mas para conseguir eu tive que fazer algumas coisas. Primeiro, meu irmão, eu aboli TikTok, tudo isso da minha... Porque querendo ou não, é o gatilho, entendeu, Frank? Com certeza. Tem um gatilho. Tem um É que ele gatilho. falou do É igual a drogas, cara. É. É igual o álcool. Passa uma crise O qualquer, meu daqui a sogro pouco aquilo passou vem. 23 anos no AA. Mas cada dia era uma vitória. Isso. Mais um dia, mais um dia, mais um dia. Porque ele sabe, se ele tocasse, meu irmão, acabou. Isso. Então você que tem esse problema, meu irmão, lute contra isso. Não permita que Satanás te destrua através desses atos, né, de pornografia, de masturbação. Isso é muito perigoso, realmente, para quem é cristão e para quem não é cristão também. Tá bom? Então eu comecei a me policiar, cara. Eu fiz um e-mail e coloquei minha família toda. O que eu vejo, minha filha vê. O que minha filha vê, eu vejo. Ah, pastor, você não acredita em Deus? Eu acredito que Deus pode me libertar. Mas acredito que tem espinho na minha carne que ele vai deixar que eu lute contra ele. Isso são pastor. escolhas. Nós escolhemos não cair mais. Isso aí. Quando Deus Então, fala meu para irmão, Caim assim, olha, cabe você dominar, Deus colocou algo em Caim que podia dominar aquele sentimento. Porque o Espírito de Deus ainda estava sobre o homem. Né? Deus só vai falar que o Espírito dele vai conter... Deus só tirou o Espírito de Deus do homem em Gênesis 5. Então, em Gênesis 2, o Espírito estava ali. Por isso que Deus falou, olha, cabe você dominar, porque Isso aí. tem Espírito ainda para dominar isso aí. Mas ele não entendeu o que Deus falou, então praticou e... Então, na minha vida, por exemplo, na adolescência, é tremendo, né? Um rapaz, um senhor aceitou a Jesus, que ele sai, novo convertido, sai da Umbanda. Ele era, né, chamado Pai de Santo. E ele queimou tudo aquilo. Foi para um retiro. No retiro, ele ainda era muito carne. Ele levou um pica-pau, né? Levou um cospe-fogo. Botou debaixo do travesseiro, foi um tumulto. O jovem, caraca, pastor, ele tá aqui, né? Meu pai foi lá, conversou com ele, respeitava muito meu pai. Aí guardou e tudo mais. E meu pai colocou para orarmos em dupla. Quando ele colocou para orar em dupla, ele falou assim: você tem algum pedido para fazer? Eu falei: tem, irmão. Eu quero pedir para que Deus me livre da pornografia, da masturbação. Porque quando eu fecho os olhos para orar, eu vejo mulher pelada. Tempos depois eu fui entender por quê. Mas ele ficou assim, assustado. Filho de pastor, sabe? Aí ele orou comigo. Eu fiquei livre daquilo um bom tempo. Mas quando eu voltei a praticar, aquilo voltou. Por que eu estou falando disso? Porque a Bíblia diz para nós confessarmos as nossas culpas uns aos outros, para que sareis. Isso é uma enfermidade da alma. Isso aí. É uma porta que o diabo vai usar contra nós. Como tem os desenhos hoje para as crianças, esses desenhos têm a função de bloquear a mente deles na hora que eles forem orar. Quando nós estamos cansados e vamos orar, a nossa cabeça ela fica pensando num monte de coisa, no trabalho, naquilo, né? Você não consegue se concentrar para orar porque a tua cabeça está fervendo. E era assim também com a pornografia. Quando parava para orar, só vinha aquelas cenas, eu não conseguia, eu me envergonhava e não buscava Deus. Mas louvado seja Deus que Deus não desistiu de mim. Isso aí. Então ele fez a Tirou, obra no meu coração, limpou, limpou para a glória de Deus. Pra glória de Parabéns, Deus. parabéns pela coragem. Tem É. cara que fala disso direto, eu acho que vai ficar um monte de Vai sim. uma vai galera sim. aí, entendeu? isso aí. Que acha que não tem saída. Tem saída Tem sim. saída. Tem saída sim, meu amigo. Tem saída com certeza. E quando tomou posse lá, como é que foi a posse? Poxa, foi uma bênção, É. porque Deus honrou. Deus honrou. Existe uma questão espiritual, assim, contra a nossa vida, muito grande,
eu chamo de perseguição, mas o Senhor é maior, né? Isso aí. Ele é maior, ele tem sustentado a gente. Então, nossa igreja, ela esteve para fechar algumas vezes. Com o falecimento, né, do pastor, vinda de outros pastores, que a igreja não se adaptou. Né? Às vezes você tem irmãos na vacilação, você não sabe, né? Tem muito. Você não Tem um sabe, monte. tá escamoteado Tá ali, escamoteado. tá criptografado no meio do povo, né? Isso aí, escondidinho. E a igreja tá definhando, ninguém sabe por quê, ninguém sabe por quê. E é nesse processo que Deus nos chama. E muita gente queria ver a igreja fechada e o ministério falido. Mas Deus me fez uma promessa. Olha, meu irmão, creia na promessa de Deus, né? Isso aí. Romanos 12 fala que nós devemos ter paciência na tribulação, manter firme a esperança e perseverar na oração. Eu estou firme na promessa que diz. O Senhor falou que ia restaurar aquela igreja em tempos difíceis. Não sei se... Bom, evidentemente vai ter tempo mais difícil do que esse, porque a grande tribulação vai vir. Mas eu nunca imaginei, como homem, estar vivendo um tempo como esse, em que o certo é errado e o errado é certo. Sabe? Para mim, não tem coisa pior aí. Inversão de valores. Inversões de valores. E sim, se você falar o que certo é certo, tu pode ir preso hoje. Né? Então, complicado. Censurado. Então, quando nós assumimos ali, tinha toda essa questão de, meu Deus, o Senhor está operando na minha vida, está operando na igreja. É uma honra para mim pastorear a igreja que meu pai pastoreou, porque a igreja batista tem sucessão pastoral, convida outros pastores que participam como se fosse um concurso, né? Então ele vem, prega uma semana, a igreja conhece, outro pastor vem, prega outra semana e a igreja decide o pastor que vai ficar ali. Nesse caso, a igreja decidiu ficar comigo, porque eu já estava fazendo um seminário. Ela reconheceu o chamado na minha vida, né? Já vinha reconhecendo, e eu sempre, não é comigo, não é comigo, não é comigo, não é comigo. Mas Bota meu irmão, coloca bota meu irmão. meu irmão, bota meu irmão. Afasta de mim esse cara. Afasta de mim esse cara. Mas quando eu decidi, seja feita Mas a tua com vontade, mas quando eu decidi Isso com aí. tudo, Boa vontade. Senhor. quando eu decidi com tudo, seja feita a tua vontade, eu me rendi. Aí saí dali com a vitória de poder ser útil na mão do Senhor. Então Deus fez isso e a igreja foi para o meu concílio, Difícil isso acontecer, né? A igreja participar do concílio de um pastor, normalmente no pastor ele é sabatinado entre os pastores, né? Mas atualmente está sendo mais comum a igreja participar desse processo para ver como é que eu chamo de candidato, né, ao ministério. Então foi uma honra, é uma honra para mim até hoje pastorear aquela igreja tão amada, a igreja do meu coração. Quantos anos o senhor tá lá já? Tô lá 12 anos, 12 vou anos. fazer 13 anos aí no ministério, Eu amo a igreja desse cara. Poxa, igreja vai amorosa. Dele esse vivendo- cara não, a igreja que esse cara É, pastoreia. não. Fala isso aqui pra Fica ele. tranquilo, fica A tua tranquilo. igreja, a tua igreja. Não, cara, mete esse negócio aí, a minha igreja, porque, cara, a igreja não é minha, né? Não, pastor? não, A é gente verdade. Não é pastoreia, a nossa, gente, gente. né? É do Senhor, Isso aí. Nesse Fique consciente. tempo, esses 12 anos. Vamos voltar só um pouquinho. Nesses 12 anos, a gente falou um pouco do casório, mas passou batido, passou o casório. Ah, o casório. Casório, Poxa, o o que foi? casório, né? O Como casório. chegou a varoa? Quando chegou a varoa? Oh, ela chegou no momento de revolta do negão. O negão tava revoltado. Tava... Eu sempre mando refrigério. Olha, pastor, desse jeito, refrigério. Eu lembro como se fosse hoje, chegando na sala, na classe de jovens de manhã na EBD, e ela paraibana, foi a São Paulo, né, veio a irmã, veio pro Rio ver o irmão, ia voltar para Paraíba, tava procurando uma igreja batista. Aí ela encontrou o negão, se encantou com o negão. Coisa linda, hein? Qual foi esse ano? Posso ouvir um glória? É a igreja. Posso ouvir um glória? Meu irmão. Quantos anos? Vocês tinham quantos anos na época? Eu Lembra? tinha 21 anos. Novinho. 21 anos, a nossa diferença é de 5 anos, ela tinha 23 Ela era evangélica, anos. já, sim. Ela é tava na- evangélica. E essa situação do senhor ser pastor de uma igreja, essas promessas, como que ela lidava com isso? Ela aceitava? Ela não... No primeiro momento, não, porque eu a conheci, ela mais velha, já trabalhava, eu estudava ainda, estava terminando o 2º grau, e nós éramos
jovem na igreja, trabalhando na igreja, e Deus nos chama no meio de tudo isso. Né, meu sogro tem uma fazenda na Paraíba, né? E ela fez agropecuária. O que ela queria era voltar e trabalhar na fazenda do pai, tocar o negócio. Seria hoje, porque ele cria gado de corte, então estaria muito bem. E ela tem toda a técnica, estudou para isso na Federal da Paraíba, então. Mas aí Deus tira ela da Paraíba, traz ela pro Rio, aí enquanto o negão revoltado, né? Eu tava falando assim, tinha que ter terrorismo do Brasil para jogar uma bomba lá em Brasília. Era essa frase. Ela chegou, eu falando assim, o crente cheio de gíria. Aí eu conheci, fiz amizade com ela, então fui amansando. Fui amansando. E nós namoramos 5 anos. Noivamos e casamos. E hoje estamos aí com 17 anos de casamento. Você não cuidará mais de boi, nem de vaca, você cuidará de gente. De gente, é desse jeito. Pescador de gente. Meu Deus, Desse coisa linda. jeito, desse 12 jeito. anos de pastoreio. 12 anos de pastoreio, Qual foi- 17 de casamento. Eita, meu Deus. Vitória. E aquela princesinha lá? Linda, Ana Sofia. Meu E Deus. teu filho tem um dom, né? Eu vi lá naquele É. dia. Ele vê, né? Ele tem visão. Olha, meu irmão. Forte. Ele forte. Essa semana mesmo, nós estamos lá numa luta de saúde, né? Uma luta de saúde, e ele teve uma visão com um ser que ele estava apontando para nossa casa como se fosse uma arma. E quando ele olhou, esse ser, todo preto assim, se transformou num gato. E ele contou para mim, foi na hora. Eu cheguei na janela de casa que eu olhei para a rua, ele contou essa visão: papai, tá acontecendo isso, vamos dobrar o joelho, vamos orar. Começamos a orar. E a Duda, minha esposa, já estava passando um probleminha de saúde, agravou, e Deus mandou a gente marchar, e eu comecei a marchar em casa, mas quando eu cheguei perto dele, Deus mandou marchar e fui tomado em língua. Não é, porque para mim o dom de língua, né, eu vou falar em língua agora. É algo que é algo muito maior, é algo de Deus para você. Isso aí. É igual a profecia, né? É igual a Você profecia. vem de Deus e você lança. É, exatamente. Não vou falar em língua, vou ensinar o outro a falar em língua. Ah, meu irmão, Tem até curso aí, pô. tá de brincadeira. É, Tem curso, pô. pô. Tem curso pra falar em Vamos língua aí? falar em língua agora. É, vamos falar isso, é coisa séria. É, Vocês não sabem o que estão fazendo, mas, Amém. enfim. Cada um com seus problemas. Né? É, com seus problemaço, mas deixa quieto. Problemas. Vamos abrir a Bíblia, Fui gente. cortando, sabe, marchando ali, e eu tenho certeza que Deus poupou meu menino. Então Deus tem um mistério. Deus tem um mistério com Caleb, com visão, e tem um mistério com a Ana Sofia, com a Isso. música. Com a música. Cara, eu sou naquele dia ela mexeu com a É. minha estrutura. Eu tenho gravado aqui, cara. Ela tomou a igreja. Foi forte. Ela tem Simplicidade dela. exatamente esse dom, os dois. E assim, o pastor não é completo, vou arriscar isso, né? Ele não é completo, porque ninguém sabe tudo. Então Deus partilha. Deus não fala comigo em sonho, em visão, dificilmente. Fala com a minha esposa em sonho. Fala com meu filho em visão. Coisa Mas Deus fala comigo na palavra. também. Eu abro a Bíblia, começo a orar por um assunto, Senhor, fala comigo, e eu abro a Bíblia, ele começa a falar comigo sobre assunto, sobre o problema que o irmão está vivendo, sobre o que eu tenho que pregar. Eu também sou assim. É assim, comigo, o mistério com Deus é assim, na Bíblia. Eu abro a Bíblia e começa a falar comigo ali, às vezes eu fico atento a um louvor ou outro, mas dom de visão, dom de língua, dom de visão ou sonhar, pouco Deus faz isso comigo, pouco. Então minhas crianças são assim, são uma bênção, são uma bênção. Meu São Deus uma do céu. bênção, só Forte. vitória, forte. 12 anos de 12 anos de ministério. ministério. E aí nisso, assim, 7 de casado. não, 17. 17, Que é isso? Tá rebaixando, Vê tudo isso, 17. 17 anos, coisa linda, cara. 17. Aí, assim, no início do ministério, olha, meus amados, eu apanhei um bocado. Porque você erra muito também. É. Não tem essa questão, né? O obreiro, ele erra também, e erra muito, vai aprendendo, vai sendo sendo moldado, aconselhado, vai né? sendo moldado. Na linha de frente da batalha. É Né? isso Na aí. linha de frente, na linha de frente. Então, assim, eu, por exemplo, parava. Quantas vezes eu parei o almoço para socorrer alguém, mas não era socorro mesmo.
Até que a minha cunhada falou assim, poxa, tu vai parar de almoçar e vai socorrer? Despertou. Porque prioridade. A prioridade é a família. Então eu estava deixando a família, não que não seja prioridade. Não que não aconteça. Não que não aconteça. Mas tem coisa que o irmão pode, sabe, segurar um pouquinho, mas ele te aciona e você quer ajudar. Porque você quer produzir, você quer fazer, você quer ser bênção e você esquece da família. Então eu ia ferindo a minha esposa, ia ferindo, ia invertendo. Então eu fui apanhando, né? Às vezes você quer tratar a ovelha te morde, dá uma cabeçada. Eita! Isso é ovelha? A ovelha faz isso. Ovelha. Ovelha malhada. Malhada. Ovelha malhada. Ovelha malhada. Então o ministério é cheio de... O senhor já teve perguntas cabulosas, né? Pimentadas. Desses 12 anos, o senhor já teve vontade de desistir do ministério? Muitas vezes. Foi o temor ao chamado, o temor do Senhor que não deixou até hoje. O amor por vida. O amor por vidas, o temor, né? O temor é o princípio da sabedoria, né? Isso aí. Então não é sábio deixar o ministério. Se Deus te chamou, não é sábio deixar o ministério. Aí, por exemplo, eu queria ser militar. Então um irmão falou assim para mim, poxa, pastor, a Marinha tá precisando de pastor que comprove que tem 3 anos no ministério. Não precisa provar que concluiu teologia, né? Aí eu falei assim, mas tem teologia. Poxa, 3 anos de ministério, porque eu pensava que tinha que ter um superior, porque a teologia não é reconhecida pelo MEC. Então algumas instituições têm o curso teológico reconhecido pelo MEC, mas a que eu fiz não era reconhecida pelo MEC. Então eu pensei, nossa, tem oportunidade de ser capelão. Sempre quis ser militar, você é pastor e você é capelão. Aí eu fui orar, Senhor, me dá um sinal. Tô esperando esse sinal até hoje. Mas aquele gririnho. Silêncio. O assobio. Aquele assobio lá do paizão lá. Mas como eu pedi prova, fiz igual de Gideão, Deus não deu nada, eu fiquei tranquilo, tô em paz. Tá em paz. Meu né? chamado é esse. Aí quis desistir, assim, por quê? A igreja batista, ela é uma igreja amorosa. Mas eu confesso que, na minha visão, o pentecostalismo, ou melhor, o neopentecostalismo, ajudou muito a honrar a figura do pastor. Que o pastor não era honrado. Então, uma das coisas que eu não quis ser pastor, porque eu vi meu pai apanhar de ovelha, que ele pegava o salário dele, não quero o salário, não, ajuda fulano. E esse fulano se levantava contra ele. Vi, por exemplo, meu pai sair de férias e Deus falar assim, volta para a igreja. Mas eu estou de férias, volta para a igreja. Quando chegava, o corpo diaconal queria colocar outro pastor. Rebelião. Então fui aprendendo que coisas como estas trazem males para a igreja e por mais que o mal saia, eu acho que é o meu ali, eu acho que o mal saia, ele quer voltar, porque ele é territorialista. Então, mas você tem que mandar ele embora, fechar as brechas para isso não acontecer. Então, a igreja sofria muito com isso. Meu pai sofria muito com isso. Então, eu já quis desistir muitas vezes, tomei umas pancadas de gente que nós ajudávamos, comia com a gente, andava com a gente. Eu dormia na casa deles, eles dormiam lá em casa. E assim a gente caminhava, mas... De boa. Aí... Galera, se for a esposa... Galera, vamos aproveitar aí enquanto aproveita e se inscreve aí no canal. Aí. 80% de quem assiste a gente não é inscrito no canal, galera. Então, tipo assim, a gente pede sua ajuda. Agora no mês de abril, a gente está com a meta de bater 2 mil pessoas inscritas no canal. Nos abençoa, nos ajuda. Jesus, com certeza. Sozinho a gente não consegue nada. Então vamos abençoar vidas, vamos povoar o céu.
a gente conta com vocês. E se for esposa, atende. Porque se é nossa esposa, a gente não atende, não, né? A gente é brabo, né? A gente é. A gente é brabo, irmão. A Isso gente aí. não atende. Ione e Ana Paula, vocês sabem o que a gente tá falando. Não me liga que eu não atendo. Brabão esses dois, só que não. Se eu contar, Corta lá. Aperta aí, corta aí o microfone dele aí. meu povo, se eu contar. A gente sempre foi brabo. Que isso? Pelo amor de Polícia e baiano. Ela tá Deus, dodói. mano. Um polícia e um baiano, imagina aí a mistura. Meu Deus do céu. Dois brabão, capoeiristas. Qual é a dificuldade do pastoreio? Hoje, no século XXI, vamos dizer assim, depois a gente vai voltar um pouquinho lá no teu pai, Sim, mas sim. qual é a maior dificuldade hoje? Eu acho que Pastorear. a liberalidade no sentido assim, de não ouvir só o pastor. Hoje o crente não dialoga só com o seu pastor. Né? Ele ouve vários pastores, o termo hoje é seguir, né? Então, um pastor que não é pastor daquela ovelha, aquela ovelha está seguindo aquele pastor. A mensagem é boa no primeiro momento, mas se vier alguma coisa fora, ela vai engolir, porque a ovelha não é seletiva. Isso eu aprendi com a minha esposa, né? Quando ela falou eu falei que ela fez agropecuária, ela me informou que a ovelha não é um animal seletivo, ela come qualquer coisa. O bode é seletivo. O bode ele não come qualquer capim, mas a ovelha come qualquer capim. E tem um capim lá na Paraíba chamada malissa. Na malissa tem espinho, né? Tem outra. Que corta, né? Que corta. Trabalha na carne. Exatamente. Mas tem uma outra planta, que eu esqueci o nome agora, que quando o gado come, é venenoso. E se ele ficar agitado, corre a corrente sanguínea toda e o animal morre. A ovelha come esse tipo de... E não morre. E morre. Ah, morre. Mas o bode não come. Então, um dos grandes problemas é se tiver muito bode no meio da igreja. Se tiver muito bode, porque o bode é seletivo. Poxa, pastor, essa mensagem, poxa, pastor, tá assim, poxa, tá assim, tá assado. Então ele pula, ele tá sempre pulando, né? A ovelha, ela tá ali contigo, ela caminha contigo. Então, quanto mais bode no meio, pior é. Mas você não tem como fazer nada, porque o joio e o trigo vai crescer no meio, vai crescer junto, e o Senhor é que vai separar quem é quem. É com o Senhor no final. Mas essa liberdade, ela é bênção, mas precisa ser bem utilizada. O outro problema no pastorear é o quanto os irmãos estão ouvindo, absorvendo a palavra, né? Então tem situações que você vê assim, poxa, isso não vai dar certo. Ele está insistindo. Não vai dar certo, ele está insistindo. Aí ele some. Quando volta, daquele jeito. Aí tu tem que cuidar, gastar o tempo, né? Então, tudo isso o Senhor exige de nós. Mas vamos caminhando. Meu Deus. Qual era o Pastorear nome é do seu cuidar. pai mesmo? Perdão. Luiz Eduardo Carvalho do Nascimento. Luiz Eduardo Carvalho Carvalho do Nascimento. Você acompanhou o pastoreio dele. E o pastor Luiz da Pedra aqui, como é muito diferente esses dois pastoreios aqui? Sim. É bem diferente. Das épocas diferentes, pastoreio diferente, Pastoreio ovelha diferente, bode diferente. Quem tinha mais bode? Eu acho naquela época porque tinha famílias que dominavam a igreja. Hoje a gente não tem famílias que dominam a igreja. As igrejas mais tradicionais sempre têm famílias que dominam. Famílias de 5 a 10 irmãos dentro da igreja, que eles falam assim, vamos boicotar o pastor, e boicota. Então hoje a gente não tem isso. Graças a Deus, você tem famílias, mas que estão conosco, né? Já viram a igreja passar por várias situações e a igreja superou porque Deus operou. Um dos grandes problemas que eu penso também é quando a igreja ela perde o senhorio de Cristo. Isso é muito... Para mim, o cerne da questão é quando ela perde o senhorio de Cristo. Tudo que ela está fazendo serve a Cristo. Quando ela achar que o que ela está fazendo é mérito dela, ela perdeu. Laodiceia. Ela perdeu. E hoje,
Né, hoje você tem igrejas que movimentam 100 mil, 200 mil, Milhões. 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 Na nossa época, era tudo no mutirão. Então, assim, hoje a igreja não pode fazer uma obra sem ter um engenheiro. Eu mesmo lá fui fazer uma obra, fui fazer uma manutenção. Fui notificado, fiquei um ano com a obra embargada. Eu tive que contratar um engenheiro, contratar um profissional para ele ir representar a igreja, para tirar todo aquele processo e a gente conseguir construir. Na época do pastor Luiz, meu pai, a igreja era com mutirão. Mutirão. Hoje já não pode. Então, são questões da modernidade que a igreja vai tendo que se adequar, se adaptar, mas que é diferença, né? Meu pai era muito mais tradicional, por exemplo, já inseriu a música, já inseriu bateria, eu tocava bateria. Já tinha um Já ministério de tinha o louvor ministério bom. de louvar. É. Já tinha o ministério na época dele. Mas não acreditava nos dons como eu acredito. Isso para mim é importante. Para mim, a igreja precisa ter os ministérios que Paulo fala, né? Precisa ter apóstolo, precisa ter profeta, precisa ter evangelista, precisa ter pastor, precisa ter mestre. Quando uma igreja tem tudo isso, ela explode, né? Quando uma igreja não tem revelação, o pecado está oculto. A Bíblia diz que quando não há profecia, o povo se corrompe, né? Quando não há profeta, o povo se corrompe. Então, é diferente nosso ministério. Mas eu não quero fugir daquilo que eu aprendi. Até no ministério, no seminário, Deus falou muito claro ao meu coração: não remova os pilares antigos que vossos pais construíram. Não remova, né? A igreja canta o cantor cristão, canta menos, né? Mas canta. Tem o culto tabernáculo de oração, uma pegada um pouco mais tradicional, cantor cristão. Mas a igreja canta os louvores É o atuais. fundamento dos apóstolos, né? Fundamento da igreja, fundamento bíblico, né? A Isso gente aí, não pode abrir mão preza dessas por coisas. isso. Não dá. Porque a modernidade, Marcos, ela vai tirando isso. Vai É, tirando. minha esposa não chorou lá no culto? Lembrou da época que ela ia na igreja com a mãe, Aí. o tradicionalismo, aquela coisa, né? Sim. bem família, bem bem- família, Pô, ela se emocionou a beça aquele dia. Poxa, Saiu de lá. é mesmo. Glória a Deus, mexido. glória a Deus. Porque acredito que, por mais que assim, você seja ou tradicional, ou um pouco mais moderno, se você não tirar Jesus, não tirar o Espírito Santo, a igreja vai fluir, vai explodir, porque é tudo estratégia. Porque não é eu sou o estrategista, Não, é ele. é ele, é ele. É ele. Como é que você vai falar pro Rastafari se você não falar a linguagem do Rastafari? Como é que você vai falar, né? A igreja mais tradicional, a igreja pentecostal, a igreja neopentecostal. Nós não somos tribos, nós somos igreja de Jesus. Mas Cristo É o centro, ele é o cabeça, Se né? tirar o centro. Ele é o cabeça. Qual foi ele é o os cabeça. maiores erros que o senhor cometeu no seu ministério nesses 12 anos? Ou o maior? Vamos no. Olha, é difícil, mas eu acho que das vezes que eu não consegui ouvir a voz de Deus, me levou a cometer erros, né? E às vezes Deus usa a minha esposa, ela é o filtro. lá em casa também. Ela é o filtro. Ela fala assim, olha, tem pessoas que se aproximam de você para sugar o teu tempo, cuidado. Mas você quer ajudar, você quer estar junto. E ela, a pessoa tá assim, ela fica olhando, ó, cuidado com essa pessoa. Não, que isso? Nada a ver. Nada a ver. Então você comete alguns erros assim. Às vezes você, com raiva de alguém que te feriu, você deixa aquilo entrar no teu coração, né? Vou falar raiva porque né, ela tá no ser humano, então você fica irado, fica magoado e não busca aquela pessoa, não ora por ela e daqui a pouco ela morre espiritualmente, tu tem que pagar o preço para trazê-la de volta. Pagar o preço para trazê-la de volta, esse é um erro, eu me arrependo, sabe, de coisas assim. E qual foi a maior alegria desses 12 anos? Ah, meu amado, eu tenho alegria, a maior alegria é ganhar alma para Jesus, batizei meu filho, batizar os irmãos, apresentar a criança. Lindo, né? Poxa, Muito maneiro. eu gosto muito disso. E ver irmãos se tornarem maiores do que eu.
Poxa, isso é muito gratificante. Poxa, Famílias restauradas, cara. Não exatamente. tem preço. Exatamente. Tem um jovenzinho lá, eu amo esse jovem, ele é meio sério, né? Chegou na igreja criança, nós podemos batizá-lo, fazer o casamento dele, e ele se tornou um músico bem melhor do que eu. E tá caminhando, tá falando de missões. Poxa, legal. Poxa, isso é muito bom, isso é maravilhoso. Então a nossa Bacana. alegria é... E a gente, como membro, o que a gente pode fazer para encorajar e apoiar vocês, pastores? O que a gente, como membro, pode fazer? Olha, eu tive uma experiência no Radical. Ah, esse. Radical. Eu tive uma Vai no experiência radical que vocês vão gostar. Olha. Pô. Eu tive uma experiência no Radical. Chegou uma cadelinha, ela brigou com um porco-espinho. E eu tava lá com o senhor. Eu lembro. Ela brigou com o porco-espinho e ela tava fugindo do pastor que queria tirar os espinhos dela. E ela fugindo, de repente o pastor conseguiu segurá-la, mas ela se rendeu. Foi a hora que eu cheguei. Eu Então lembro, eram tá? 5 pessoas, né? Eu 5 tava lá. pessoas para tirar os espinhos daquela cadela. Então, e o meu papel no primeiro momento foi só iluminar. Mas tinha um segurando na pata de trás, outro segurando na pata da frente, outro segurando na cabeça, outro segurando um alicate para tirar os espinhos, porque o espinho foi no focinho Foi. todo, no céu da boca, na língua. E quando eu vi aquela cena, Deus falou assim: você tem que tirar espinho de pessoas. Tem pessoas que vão chegar com espinho. Você tem que tirar. Não é um papel só teu. Essa é a pergunta, né? Não é um papel só teu. É um papel de todos. Do coletivo. E eu tô olhando aquilo ali, e Deus falando comigo. No final, uma irmã pega uma banana e eu me amarro em banana. Falei assim: vou ter que dar a banana pro cachorro, eu querendo banana. Aí ela pegou o remédio, botou na banana e deu pra cadela, porque ela tava cheia de fome. Ela ficou do meu lado, porque fui eu que dei o alimento. Ela ficou do meu lado o tempo todo. Aí Deus me ensinou mais uma vez, porque a pessoa que é curada se torna fiel a quem curou, né? Então, por que nós somos fiéis a Jesus? Porque Jesus me libertou. Porque Jesus nos libertou, né? E o papel do irmão da ovelha é cuidar um do outro, é amar um ao outro. Toda ovelha que é inserida no grupo, o grupo passa, né, o cheiro do grupo para aquela ovelha, para que ela seja reconhecida. Então, se os irmãos rechaçarem o outro, vai dar mais trabalho para o pastor, vai dar mais trabalho. Então, a igreja que participa, a igreja que ama, a igreja que entende que deve cuidar do outro, é a igreja que dá menos trabalho para o pastor. Glória E a Deus. quando a igreja vive a palavra, então é só vitória. Aí, irmão, Glória de pegou Jesus. aí, irmão? Pegou aí? Só vitória. É, Federal. Chegamos aí, ó, ao final de mais um podcast. Eu quero fazer uma pergunta. Ah, você quer fazer? Rápido, Pode, claro, pô. Porque assim que ocorre, nós temos 2 pastores na mesa e um presbítero. Sim. Sendo que, por graças a Deus, a gente está tendo uma audiência muito grande. Glória a Deus. Jovens, futuros pastores. Mas quem tem o sonho de ser pastor, qual é o peso? Qual é a responsabilidade que ninguém fala? Porque muitas das vezes, às vezes ele vê só o glamour. É. Tá lá em cima. Mas tem um peso. O senhor abre mão de muita coisa. Tem uma Com responsabilidade. certeza. Olha para essa câmera aqui, por favor, pastor. E diz para quem está em casa que quer ser pastor. Qual é a real responsabilidade? Amém. Bom, ser pastor é algo maravilhoso porque foi chamado de Deus para cada um. Eu acredito que por mais que a pessoa queira ser pastor, passa sempre pelo crivo daquele que chama o pastor, né? Existe uma expressão no seminário que uns são assoviados e outros são chamados, né? Então acredito que o pastor, ele é chamado. Se Deus tem um chamado para a sua vida, Deus vai confirmar o ministério para você. O que ninguém conta do ministério pastoral é o que Jesus passou. Jesus, por exemplo, estava com a alma dele
aflita. E ele disse: eu vou orar. Chamou Pedro, Tiago e João para orar com ele. Quando ele voltou, eles estavam dormindo. Então, em muitos momentos, o ministério pastoral é solitário. É um ministério em que você vai estar sozinho, as suas lutas ninguém vai saber, às vezes nem entender. O ministério pastoral também tem dificuldades. A igreja, nem toda igreja às vezes pode pagar, ou pode manter, não pagar, mas manter um pastor. E tem gente que já quer, sentar na janela, né? Isso aí. Ele quer usar, né, o Nike do Jordan, né? O Air Jordan. O conga ninguém quer, não. Conga não, que chute? Não, que chute, não. Quebrar pedra? Não. Então, o ministério pastoral, ele tem todas essas dificuldades. Se abrir mão, às vezes estar um momento com a sua família, você socorrer alguém, ou socorrer a sua família. Como é que você vai lidar com essas questões, né? Como é que você vai lidar com a sua liberdade? Como é que você vai lidar com o seu momento? Então, nas minhas crises, eu, quando pensava em largar o ministério, deixar o ministério, porque eu era motorista antes disso, e agora estou no ministério integral, graças a Deus por isso. Deus falou assim para mim: você vai levar a culpa do povo. É estranho isso, né? É como se Deus falasse assim para mim: olha, você não queria ser pastor por causa disso, né? Mas você vai ser pastor e vai continuar levando a culpa do povo. Então, você vai falar assim: poxa, o povo errou e sou eu que pago? Não tem como. Você está no grupo, você está na família. Se o teu filho cair e chorar e quebrar a perna, você vai deixar ele em casa, vai levar ele para o hospital, você vai chorar com ele? Como é que é isso? Não tem como não sofrer estando em grupo. Então não tem como ter um ministério pastoral sem sofrimento, né? Não é só alegria, mas também tem sofrimento. Tem gente que vai te rejeitar, tem gente que vai te menosprezar, tem gente que não vai entender o que você está falando, vai te afrontar, vai ferir você, mas tem gente que vai te amar e vai te carregar no colo. Tem gente que vai suportar com você, que vai te ajudar, que Deus vai levantar de madrugada para orar por você e você estava precisando. Então, o ministério pastoral é formidável, mas tem os seus dois lados. E para finalizar, Jesus disse assim: qual é o homem que, sentando para construir a sua casa, não pensa no que ele vai gastar? Então, nós precisamos entender que servir a Deus necessariamente é meditar se vale a pena. Vale a pena servir a Deus? Vale a pena ser pastor? Com toda certeza, vale a pena ser pastor. Vale a pena. Vale a pena servir a Jesus. Mas não é fácil. Da mesma forma que entrar no céu é pela porta estreita, servir a Deus, o ministério pastoral também tem porta estreita. Mas quando você atravessa, você encontra pastagem e é só vitória, em nome de Jesus. Por aí, Frank. Ô, glória. Só Parabéns, vitória. pastor. Parabéns, Frank. Glória a Pergunta, Deus. coisa linda. Amém, meu amado. Deus Obrigado abençoe, aí, Frank. pastor, pela sua Prazer, vinda alegria. nesse local aqui de encontro de homens Homens e de mulheres Deus. de Deus. Glória a Vou Deus. deixar o meu amigo aqui se despedir, depois eu vou dar a palavra para o senhor aí. Amém. Vamos lá, pastor Baiano. Tá chorando, pastor Baiano? Nível 10. Não, Vai ter o Luiz 2 e 3, né? tem que Hoje foi ter, só tem que para, ter, né? não. Foi só para Só dar um vitória. gostinho. Depois tem mais Isso coisa, aí, tem mais cara. A coisa. pimenta vai vir depois. Agora botou uma balinha de hortelã. Eita. Né? Agradecer, né, cara? Gratidão a Deus por esse momento. Gratidão a Deus. Dizer ao Aleluia. meu querido amigo, irmão, Amém, pastor, pastor camarada, que hoje você transformou a nossa vida, né? Você acrescentou à nossa vida mais riqueza, né, mano? Amém.
Sem Os palavras. amados A também. vida é na feita minha de vida, glória a relacionamento. Deus, é Assim, hoje verdade. o relacionamento contigo na mesa aqui, né? Porque já temos um relacionamento fora da mesa. Verdade. O relacionamento hoje aqui nos enriqueceu, né, Frank? Amém. Glória a Deus. Nos enriqueceu. Glória a Enriqueceu Deus. aqueles que estão ouvindo É. e assistindo. A galera Amém, da pedra, amém. da PIB? Bíblia pede Guaratiba. Pessoal da Bahia, manhinha! Mãe, Eita. os 82 irmãos, só eles Não, não. já enchem. É o YouTube. São 11 mais 3, tá? E um tá na glória. Pessoal, e um tá na glória. Não, já tem vários na glória Já. né? Mas essa é outra história. Você de casa, você que nos assistiu, né? Que Deus possa te abençoar. Mas nós queremos uma bênção tua. Compartilhe isso que você acabou de ver aqui. Acho que foram assuntos, né, relevantes para os tempos em que estamos vivendo, o tempo mau em que estamos vivendo, o tempo de vícios, de tanta coisa ruim. Eu acho que vai ser edificante para a vida de alguém. Então você, meu querido, minha querida, cara, compartilha. Marque sua família, marque amigos, marque a sua igreja. Se você não é cristão, marque o seu trabalho, meu irmão, mas compartilha esse conteúdo. É muito importante. E além de compartilhar, meu amigo, se inscreve no canal. Nós temos um sonho. Uma palavra que foi lançada sobre nós é que nós seríamos e seremos, em nome de Jesus, o maior podcast cristão do Brasil. Amém. Só que eu acrescento mais, do mundo. Ô, glória, eu sei. Amém. Eu nome recebi de essa Jesus. palavra aqui e nós vamos ser para a glória de Deus. Não é para que os que estão à frente aqui, né, se sintam exaltados com isso, não. É que essas histórias por- de vida cheguem a mais Amém. gente. Isso aí. É para que o nome de Jesus seja engrandecido na vida de pessoas. Amém. Todos Glória a Deus. conheçam que há um Deus bondoso e zeloso que zela e cuida daqueles que os seguem e que os servem. Amém. Tá bom? Você compartilha, se inscreve no canal, usa esse dedinho aí maravilhoso. Eu não vou nem falar mais dedo de seta, não. Tá? Senão vai ficar com raiva. Não vou usar mais Dedo seta, não. abençoado. Dedo abençoado. Dedo de Deus. Dedo de Deus. Toca lá, se inscreve, aciona o sininho, meu irmão, tá? Para receber as próximas mensagens que serão edificantes, né? Em nome de Então, meu Jesus. irmão, obrigado pela companhia até esse momento. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, o seu ministério, a sua casa e todas as obras das suas mãos diante de Deus. Deus abençoe. Amém, Senhor. Pastor, sem palavras. Poxa. Obrigado pela tua amizade. Amém. Muito obrigado mesmo. Eu louvo Agradeço a pela Deus vida por de ter vocês. conhecido o senhor, ter Amém. deixado o senhor passar nas nossas vidas. E domingo, avisa aí, domingo. Domingo a gente lá. tá lá, mas aí o pessoal vai ver depois, se for É isso falar. aí, Domingo a gente tá lá, a gente tá aí. Essa câmera aqui é do senhor, fica à vontade. Considerações Amém. finais. Amém. Eu louvo a Deus pela sua vida, Marquinhos, Pastor Naldo, Frank e todos os irmãos, porque aprove a Deus estarmos juntos no reino, servindo a Deus. Como eu fui e sou abençoado pela vida de vocês. É sim. Eu louvo a Deus mesmo de coração pela vida dos irmãos. Muito obrigado por estar aqui com os irmãos. E se permitir, se o Senhor nos permitir, nós vamos retornar aqui, né? E 2, 3, 4, 10 É, vezes. porque, Bom, temos assunto, temos assunto. poxa, o radical me ajudou a superar muita crise. Ô, glória. Fui Amém também. muito abençoado nesse projeto de Deus. Estou sendo aqui nessa mesa formidável. Glória a Deus por isso. Deus abençoe tua vida e te fortaleça. Não desista de Jesus, porque o rei está voltando e ele não desiste de você. Aleluia. Deus te abençoe. Glória a Deus, o céu tá aberto, a trombeta tá na boca. Aleluia. Povo da PIB, eu disse lá e vou falar aqui para ficar gravado. Eu amo vocês, hein? Ele sabe Eu disso. sou apaixonado Nós por vocês, também. hein? Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu ministério. Em nome de Jesus, um beijo no coração. Amém. Fui!